Renata, Soltou? não, você é meu porto seguro, você fica nervosa. Não, tô ótima. Que massa, que massa. Eu tô tranquilo aqui. Fica nervosa, a gente ri. Eita, Não, começou. não, tá contando, pô. Começou já, foi? Eu vi, pegando assim. E a minha dica, se ficar nervosa, a gente sorri. Já pensou? Então, quem vai Gente! começar hoje sou eu. Tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando agora um episódio especial, né, amor? Isso. Estamos com quem aqui? TheCast no ar, né? Hoje um episódio especial. Vamos falar sobre como sair das dívidas e para isso nós convidamos uma pessoa que se especializou e ela vai dizer de que forma para falar sobre o assunto. Está aqui com a gente... Está aqui com a gente Sol Dantas. Ela que é especialista em finanças, não é isso, Sol? Exatamente. Em educação financeira. Muito Especialista. bem-vinda. Ela não achou pouco, ela fez a graduação e a especialização em educação financeira. Muito bem-vindo, Sol, ao nosso TheCast. Muito obrigada, boa noite a toda a audiência do TheCast. Para mim é um prazer, é o meu primeiro podcast. Boa. E Primeiro você de começou várias. com o pé direito, começou ao vivo e já assim, o nosso técnico diz assim, Ousadia. tá ao vivo? Que massa. Vive a gente conversando. E a gente conversando. Mas, gente, bem-vindo ao TheCast. É um prazer enorme nessa quarta-feira. Como sempre, a gente está aqui ao lado da minha amada esposa Renata. Sou Não é eu. isso? E hoje a gente escolheu um tema extremamente interessante que tem muito a ver com o brasileiro, com muita gente no mundo afora. E é um tema que a gente vai brincar um pouco e, ao mesmo tempo, levar a sério, porque não deixa de ser muito sério. É um tema que desencadeia em muita gente um processo de tristeza muito grande, muita gente entra em depressão, muita gente não sabe o que fazer, muita gente perde o rumo, muita gente engaveta seus sonhos, enfim. Alguns E aí, casais chegam até a se separar. isso, alguns casais até se separam. Então, é um assunto que realmente eu Meus pais são um exemplo disso, um inclusive. exemplo disso, né? Pronto. Então, Sol, bem-vinda ao TheCast mais uma vez. A gente quer que você já comece aí com o pé direito falando sobre por que é que as pessoas chegam a se endividar. Ao seu ver, pela sua experiência, qual o motivo? O que é que acontece, né? Bom, são várias armadilhas financeiras. A primeira que eu trago assim de lá de trás, uma questão cultural. Nós aprendemos a gastar 100% do que ganhamos. A gente não aprende em lugar nenhum e nem escuta isso, né? Da nossa geração era até um tabu falar sobre dinheiro na mesa, né? A gente nunca escutou que parte do que você ganha, invista, reserve. Nunca. Então, a gente começa a trabalhar, muitas vezes, ainda na casa dos pais e gasta 100% do que ganha. Quando a gente sai buscando a independência, né, dos pais, seja casando ou para morar só, a gente consegue um salário melhor ou começa a empreender e ganha mais e a gente aumenta as despesas. Isso, na educação financeira, a gente chama de corrida dos ratos. A gente fica sempre, né, naquela brincadeira de círculo, naquele ciclo vicioso. E, então, essa questão cultural é muito séria, porque quando a pessoa passa por alguma situação que precisa de uma reserva, ela não tem. Quando eu for contar a minha história, né, eu me tornei uma endividada exatamente por falta de reserva financeira. Eu era extremamente organizada, enchia o peito para dizer que não tinha dívidas, mas eu não tinha reserva. Eu tinha uma organização financeira falha, né? Então, quando eu caí numa armadilha financeira, eu me tornei uma endividada. Olha só, esse ponto, Natinha, é relevante, né? Você que está nos assistindo, vai lá no nosso canal. Se você estiver no YouTube, você vai lá e se inscreve se não for inscrito ainda. E eu quero mais. Eu queria que você mandasse para alguém que você conhece. Faz o favor, manda somente para quem você conhece. Manda para 2 tipos de jeito. A pessoa que você conhece e acha que ela não deve nada a ninguém. Então, você encaminha lá no Instagram ou no YouTube. Não é isso, Natinha? Isso. E quem deve também. Você conhece alguém que tem dívida? Você conhece alguém que deve? Né? Tu conhece, Natinha? Eu não. Tu conhece, amor? Eu não, nunca vi Oxe, isso. também. Não, Nunca vi um casal endividado. Você já viu, amor? Não. Também não. Esse negócio de dívida, eu não sei porque a Sol trouxe esse assunto. Assim, a gente não conheceu. sei. Eu a conheci nas redes sociais e, inclusive, tivemos a grata surpresa de nos conhecer, indicação de um amigo que ela viajando, ela estava fora do estado. Né? E, aliás, o currículo da Sol é um currículo excelente. Ela não é alagoana, mas agora se tornou porque mora aqui. Isso. Não é isso? Viajando o Brasil, fazendo suas mentorias, seus cursos, treinamentos. Ela está presente no digital,
Logo daqui a pouco ela vai dizer aí as redes sociais e tudo mais, que, aliás, é só o Dantas. Só né? o Dantas Underline. Facinho, Facinho. Então, assim, ela tem uma facilidade, uma habilidade enorme para falar do assunto, porque ela repete isso todo dia, o dia todo. Você vai nas redes sociais, ela está lá falando. Diz, rapaz, eu não tinha E ela nem tem cara, né, de que fala desse assunto. Desse assunto, né? Sorridente. Porque tem cara de rica? Tem cara de rica, poderosa. Sorridente, Mas leve. eu levo o meu aluno para fazer o meu percurso. É de ex-endividada a futura milionária. Opa, Existe uma exatamente. escada financeira, que é isso? A pessoa vai ficar taxada ali de ex-endividada para sempre? Não. Já pensou? Não, e ela chama de povo rico. Meu Eu não povo sei, rico. é meu povo rico. Mas a gente brinca assim, mas é um assunto que merece uma atenção. E eu acredito Verdade. que você que está nos seguindo, que vai nos assistir, vai perceber isso. Porque penso que na vida as pessoas, de algum momento, se não deve, mas já deveu, ou poderá dever. E, no geral, Sol, ter dívida em si é algum crime? Não. Dívida não é considerado crime no nosso Quando país, é que ela né? passa a ser assim, uma situação anormal? Quando, na verdade, por falta de educação financeira, quando a gente começa a perceber que acende a luz amarela, a gente, no lugar de buscar conhecimento, eu falo com conhecimento de causa, porque eu também cometi esse grande erro, a gente tende a achar que mais dinheiro resolve. Mais dinheiro ajuda, mas fazer mais dinheiro é uma solução melhor do que pegar mais dinheiro. E o brasileiro tem essa cultura do empréstimo. Eu estou apertada esse mês, minhas contas, né, passaram de 10 mil e eu ganho 8. Eu vou no banco e pego dinheiro. Eu chamo de banco de loja de dinheiro, né? É uma Sim, loja, eles uma vendem loja de dinheiro. dinheiro. Crédito, cheque especial, eles vendem dinheiro. Aí a pessoa resolve aquele problema daquele mês. A pessoa não pensa macro, ela pensa no mês. Então, ela empurra o problema para agosto. Quando ela chega em agosto, ela tem as despesas que já não estavam cabendo, mais uma nova dívida, uma nova parcela. E ela traz algo e passa para setembro. E em setembro, ela resolve refinanciar aquele empréstimo ou pegar um novo e começa essa bola de neve. Eu chamo de bomba relógio, porque ela vai estourar. Vai estourar mais para frente, sabe quando? Quando as linhas de crédito cessarem. Quando ela não tiver mais margem nenhuma e não tiver, continua com o problema da despesa não caber dentro da receita, e ela entra em desespero e diz, eu preciso de ajuda. Na verdade, ela precisava de ajuda antes, quando a luz amarela acendeu. Mas, por a gente não ter essa cultura de educação financeira, ela só sente que precisa de ajuda quando as fontes secam. E aí ela está super endividada, né? Muito endividada. Ô, Sol, você está falando aí dívidas e endividamento, né? Isso. A pessoa endividada. Existe diferença entre essas duas nomenclaturas? Eu posso dizer, eu tenho dívidas ou eu estou endividada. Isso tem diferença? Então, estar endividado, não necessariamente você está com parcelas atrasadas. Tá? Você pode ser uma pessoa endividada porque você tem financiamento do imóvel, financiamento do carro, você está com aquele score, sabe, baixo de tanta dívida que você tem, mas vincendas, não necessariamente vencidas. Tá? Se você está com contas em aberto e está negativado por isso, você também é endividada e está com dívidas em atraso. Tá? Inclusive, essa estatística do Brasil, de mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas, não necessariamente estão todas no Serasa. Né? As famílias estão endividadas, mas muitas ainda não atrasaram, mas assim, é o passo a passo. Se elas não buscarem conhecimento na área, né? Inclusive, algo que a gente vinha até conversando no carro sobre mentalidade, elas vão se tornar endividados de contas em aberto. Já. Se não buscarem, né? Então, a ajuda. pessoa está com alguns débitos, né? Isso. Aí, digamos, é muito comum ver as pessoas endividadas, né? Com cartão de crédito, com cheque especial. Cartão de crédito é o maior. É o maior. Ele ganha em disparado, assim. Mas cheque especial, empréstimo. Aí a pessoa chega o dia de pagar aquela fatura e a pessoa não tem o dinheiro para pagar aquela fatura. Isso. Então, não é recomendado que ela faça o parcelamento daquele cartão ou que ela pegue um empréstimo para pagar aquele cartão, já que os juros de cartão de crédito que a gente escuta, que é tão alto, que conselho você daria, né, para uma pessoa que está numa situação tipo essa? Bom, parcelamento de fatura é um recurso, mas é como eu falei anteriormente, ele está empurrando o problema para frente.
Quando você pega a fatura, ela já vem... Antigamente não vinha, mas hoje em dia ela já vem com o parcelamento ali, opções, né? Aí a pessoa vê, 5 mil não posso. Mas 10 de 1.000 eu posso. Ela mal multiplica para ver que no lugar de 5 mil está pagando 10. Né? Ela não percebe os juros porque ela quer se livrar do problema. Ela pensa no hoje. Então, ela resolve aderir ao parcelamento porque ela não tem os 5, mas tem os 1.000. O mês que vem, ela vai ter a fatura normal mais os 1.000. Então, é preciso se analisar o que fez ela chegar... Porque, assim, cartão de crédito, outra coisa cultural no país. Sim. Ele não é extensão da renda. Cartão de crédito não é despesa. Se você for me passar sua lista de despesa e colocar assim, Amex, 10 mil, Visa, 7 mil, eu vou falar, Renata, o que é isso? Cartão de crédito é forma de pagamento. Quando você vai numa loja, a pessoa pergunta, quer pagar como? Você escolhe a modalidade cartão de crédito. À vista ou cartão de crédito? Cartão de crédito. Forma de pagamento significa dizer que no seu planejamento, no seu orçamento, aquela despesa está contemplada. Por que brasileiro se endivida com cartão de crédito? Porque você ganha 5 mil e tem 5 mil de limite. Então, para você tem 10. Quando o seu salário acaba, você passa no cartão de crédito porque acabou o seu salário. Então, ele utiliza o cartão como extensão da renda. No mês seguinte, chega a extensão da renda, o cartão de crédito, a fatura, e a sua renda de 5. Aí você, então eu vou pagar os 5 que eu ganho, eu pago a fatura do cartão e uso ele de novo. Aí fica essa recorrência errada, né? Por quê? Porque você não está sanando o problema inicial, que é a sua despesa, eu adoro fazer esse gesto, caber dentro da sua receita. Né? Então, é polêmico. Esse tema polêmico, mas é muito interessante. A dívida, você pode chegar no nível, Sol, que considerado um vício, porque você encontra pessoas, eu já encontrei pessoas que, incrível, ele consegue, entra no pico, deve, entra em parafuso, aí equaliza, paga, passa um tempinho, novamente está endividado, está enrolado, está devendo. Aí tem novamente a crise, vai lá, equaliza, paga, e assim vai. Isso dentro do estudo do conceito aí didático, pode ser considerado uma dívida? Sim, um vício, né? Um vício, aliás. Tem pessoas, tem a ver com comportamento, que, graças a Deus, pode ser trabalhado e desenvolvido e melhorado. Né? Senão, você vai dizer, não, a pessoa é caso perdido. Não existe isso, né? Opa, todo mundo você que está nos assistindo, acabamos de ouvir da Sol Dantas aqui, Renatinha, que você não é um caso perdido. Jamais. Então, tem jeito para você. Tenha calma, claro. Segura aí que as coisas vão acontecendo aqui. O primeiro ponto é acreditar que tem solução, de verdade. Porque a frase que eu mais recebo na minha rede social principal, que eu uso, que é o Instagram, Sol, o meu caso não tem solução. Gente, isso é forte. Quando a pessoa fala isso, ela está desistindo de continuar. Sim. Né? Se ela não acredita, se ela não enxerga uma luz no fim do túnel, ela está ali mentalmente, quando você falou, né, depressiva, sim, sem acreditar que ela pode sair daquilo. Gente, dívida é um problema e todo problema tem solução. Tá? Então, dívida é um problema. Não supervaloriza a dívida. Eu sempre falo para meus alunos, você acredita em Deus? A pessoa, claro, Sol. Você está colocando sua dívida maior que ele. Coloca ela do tamanho que ela é. Calma. Não deixa ela maior do que você, nem maior do que o Deus que você acredita. Sim. Tem solução. Opa, gente, tem que ter solução, não existe. A pessoa, não, gente, você não tem solução. A pessoa desiste de si. Não, tem solução não, sim. É um problema como... E é sério, porque você sabe disso, você é uma estudiosa do assunto. Mas eu não respondi sua pergunta, mas eu vou responder. Vai. Foi, né? Tem razão. Mas você só frisar uma coisa que torna-se tão sério que tem gente que dá cabo à própria vida, isso. Né? Muita gente que termina... Quantos empresários, Empresários. Né? A gente conhece. Então, é muito Pessoas sério. que chegam a fazer isso e a família descobre depois. Né? A grande parte chega para mim e fala, só o meu esposo não sabe, minha esposa não sabe, meus pais não sabem. Ninguém sabe. Né? É um mundo silencioso. O endividado, ele se isola tem vergonha de dizer porque ele tem família, vergonha. Né? Para ele não importa que tem estatística de 80% da família. Não, para ele só ele deve. Só ele. Ele se sente um fracasso. Né? Eu posso narrar todos os sentimentos, porque eu já me senti assim, né? Lógico. E fracasso. Eu vou querer saber um pouquinho da história da Sol Que perrengue Dantas, foi esse? Nada chique. Para ela chegar até aqui. Deixa ela responder sua pergunta primeiro. Qual foi a sua pergunta? Me lembra.
Eu vou lembrar. Vou Peraí. lembrar. Vamos na sequência que a gente Bora, vai chegar bora. lá, né? Eu Então, bora perguntando com sobre o isso. vício, perguntando sobre o vício. Isso. Então, comportamental. Algumas pessoas precisam, e elas não sabem porque isso está no inconsciente, né? Elas sentem necessidade de estar naquele problema de endividamento. Então, é como se o cérebro voltasse a cometer os mesmos erros para levar ela àquele padrão comportamental. Seria uma pessoa que tem uma compulsão a compras? Existe também, e quando a gente identifica como essa patologia mesmo, né? Porque tem gente que compra assim muito e acha que já é uma compulsão. Não. Aí tem gente que realmente tem a patologia, a gente pede para buscar ajuda, né, de um profissional da área, do psicólogo, psiquiatra, e fazer um acompanhamento, tá? Quando a pessoa compra muita roupa, assim, tem gente que compra muita roupa, assim, Tem gente que tá? compra muita camisa. Aí compra uma camisa, uma azul, uma preta, uma Depende. vermelha. Às vezes não é O não é mesmo caracterizado modelo, aí como compra uma compulsão, azul, mesma A Sol cor, tem né? um pouco de psicóloga, A do mesma jeito. cor. Ela não é psicóloga, mas ela te nojenta ao ponto de saber quando é que a pessoa compra Comportamento muito. humano, né? Ou só uma pessoa que compra muita pulseira. Compra muita pulseira. Chama pulseirismo. Acho chique, adoro. E bolsa? Tem, chama rapaz. pulseirismo. Ou só a pessoa bolseirismo. quando viaja e compra mais bolsa que a bolsa. esposa. É patológico, mas bolsa que a esposa já é um caso patológico. Não conheço. Tem cura? Esse, né? Tem cura? Tem, então, os Não. psicólogos estão aí Não, para mas- dizer mas- que tem cura. Mas eu fui, assim, eu fui, porque Eu prefiro arrumar dívida do que arrumar essa parte. Deixa isso pro profissional da área. da área, né? Não, mas tem uns casos assim, meio aloprado mesmo, assim, né? Que acontece, né? Entre os casais, entre as pessoas, as compras que você faz, que você depois que olha para trás assim, meu Deus do céu, fui eu mesmo, né? Isso geralmente é como a gente escuta muito, né, nutricionistas, nutrólogos falando sobre descontar na comida algumas coisas. Muita gente Sim, desconta problemas sim. emocionais, frustrações, problemas de relacionamento, né, nas compras. Comprando. Né? Ai, vou torrar meu cartão. E chega a ser, né, leva aquele hormônio do prazer para o cérebro na hora e a pessoa se arrepende logo depois. Igual um dependente químico, É verdade, igual, né? é verdade. Então, ela pratica aquele ato, tem que se tratar a doença, o problema, e não só a causa, né? A consequência, desculpa. A causa é o problema. Então, ela tem que descobrir, né? Aprender a definir prioridades na vida dela, se encontrar realmente, né? Como ser humano, como mulher, como homem, como profissional, e ver por que ela tem aquele comportamento, né? O que é que ela está descarregando ali. Porque não é a necessidade do produto em si. Tem pessoas que têm guarda-roupa com roupas com etiquetas, que nunca foram utilizadas. Vixe, Então, Maria, tu acha? Tu conhece Você alguém? conhece? Não. Meu Ai, Deus. roupa com Estou etiqueta. entregando todo mundo aqui. Conhece? Gente que tem roupa Mas com é porque deve ter etiqueta. comprado ontem. Recentemente. Eu acho que Pode a ser, Solange, pode essa ser. mulher deve ser vidente. Olha, ele me chama de rapaz. Solange de novo. Ô, a Sol Dantas ela deve ser vidente. vamos aproveitar. Tu mexe com o negócio de búzio, não assim, não? Ô, né? Não, não. Ô, Sol, vamos aproveitar e te conhecer um pouquinho. Certo. Teu nome é Sol mesmo? Então, Vamos é lá. Sonali. Uma lagoana me deu, que é meu pai. S-O-N-A-L-Y. Eu tenho uma Ousada, né? Porque Eu tinha uma amiga no Nordestina colégio que, o deu- nome, que era escrita assim, e Certo. era Sonali. é o correto, né? Eu odeio ter que reconhecer, mas o português fala que a sílaba que tem o Y prevalece. Olha E foi pra meu aí. karma nas escolas. Todo início de ano, professor novo chamava Sonali. E aquilo virava um famoso bullying, que na época não existia bullying. Ô, tempo bom. Na época, tempo na bom. época era Sonali. Sonali, aí todo mundo começava, eu Ficava, dizia tirava- Sonali, professor. Eu autorizava até que ele colocasse Um um acento. acento no ar para facilitar, porque aquilo me incomodava. Mas um alagoano, né, meu pai, Djalma, Muito bom. Olha Me seu batizou Djalma, com um esse abraço, nome. viu? Olha o que o senhor fez aqui, ó. A gente parou o podcast aqui 15 minutos para descobrir o nome. Olha, mas eu vou até dizer como que eu ganhei esse apelido. Eu fui morar em Belo Horizonte, Minas Gerais, BH, Minas Gerais. Fiz faculdade lá, morei 6 anos lá. E os mineiros, quando olharam Sonali, nessa nordestina, com esse nome complexo, vamos arrumar um apelido. Aí eu rezei, naquela hora, fechei os olhos e disse, Meu Deus, Deus. tá contigo. Aí alguém disse, Sol. Aí eu, ufa, dei aquele... Aí, de lá pra cá, quem me conheceu depois, no trabalho, né, me chama de Sol. Sol. Aí pegou o apelido, Pronto. tem Que bom, 16 né? anos esse Maravilha. apelido. É. Muito bem. Pegou. muito Ficou bem. E hoje, como Combina com os meus você. alunos falam que eu sou uma luz para eles no fim verdade, do eu ia túnel, dizer é um isso. sol, hein? Você é uma luz, né? Você é um sol, você irradia. Que bom, que bom. Não, ela tem uma tudo energia. casou. É. Você que está em casa, que está assistindo, no caso aí, 220 ela volts. tem uma energia muito boa mesmo. Assim, é interessante essa energia que ela tem e contagia. Mas só, pegando o gancho na pergunta da Natinha aí, a gente para te conhecer melhor, né? E como começou a tua história para tu chegar no Finança? Tu já decidisse por uma
pela profissão que encaminhasse, tu imaginava estar trabalhando nessa atividade logo no início da tua carreira? Não. No início da minha carreira, eu fiz curso técnico. Eu sempre gostei de dinheiro. Opa! E trabalho, inclusive, crenças em relação a isso no meu curso, porque quando fala, sempre gostei de dinheiro, a pessoa olha assim e faz... E avarenta. Eu tô ambiciosa. Ambiciosa, Porque pecadora. culturalmente, né, a gente foi Incrível isso. ensinada a não gostar de dinheiro. É. Adoro dinheiro. Não tenho bloqueio nenhum para dizer isso. E Caramba. ensino os meus alunos a gostar também de dinheiro. Não fique com raiva de cartão de crédito, não fique com raiva, se reeduque e aprenda a usar tudo a seu favor. Que bom. Então, mas eu isso é sempre muito fui... sério mesmo, você fez um adendo muito grande, porque é uma polêmica quando a gente fala em dinheiro. E assim, tem gente que até se baseia na própria Bíblia para dizer, não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas aí você observa que amor ao dinheiro, né, em si, é quando você coloca ele em primeiro lugar. Isso. Não é? Então, assim, mas você trabalhar honestamente, decentemente, e ganhar o seu dinheiro e Dinheiro usar é a sua consequência. inteligência para que ele chegue até você, Com o que de mal há nisso? Né? Jamais. Pelo Tem contrário. gente que não se sente capaz também, Merecedora de receber, né, aquele Verdade, dinheiro. é verdade. Aí se limita, tá bom, só isso aqui Tá bom. Suficiente. É suficiente, só essa vidinha, só. Viver Então, com assim, não se suficiente. permite a ganhar mais, né? Verdade. Aí a Sol gosta de dinheiro, adoro. fez o curso técnico. Aí desde nova que eu sou aquela amiga que quando chega a conta no restaurante, dá Sol. Eu sempre sou amiga das finanças, a que faz a conta, a que faz a programação de viagem com dinheiro, né? Isso, E, inclusive, entendi. quando eu assumi essa área, as minhas amigas de infância disseram: Nossa, você nunca esteve tão dentro da sua área como agora. Nunca teve tanta vez. Né? E eu sempre fui aquela, inclusive, da família. Eu tenho uma irmã que fala: Devo o cão e não devo a ela. Por quê? Eu sou aquela que você diz, me empresta um dinheiro até o dia 16. Dia 16 eu falo, bom dia, caloteira. Tô brincando. Tem um meme assim, né? Tem uma piadinha. Mas eu sou uma pessoa muito... Eu sempre fui muito Você organizada. Cobra. Então, você quer, tudo bem, né? Empresta um cartão à irmã. Aí, antes de vencer, 2 dias antes, eu dizia, sua parte é tanto, né? 5 dias Entendi. antes. Porque eu não gostava de atrasar. E todos os meus empregos, modelo CLT, com exceção da área da saúde, eu trabalhava no financeiro das empresas. Entendi. Então, a coisa que eu mais ouvia quando eu era contratada era... Inclusive em banco que eu trabalhei, era você não pode ter restrição. Então eu trabalhava assim. Eu já era organizada, mas eu me preocupava com o meu nome porque eu não podia ter restrição, que eu perdia o emprego. Sim. E isso ajudou a pessoa a ficar mais caxias com o dinheiro. Aos 30 anos, eu resolvi empreender, que era um sonho. Filha de petroleiro, que ouviu a vida inteira que só ia ter futuro se estudasse para concurso, né? Sim. Filha de empresário, já Opa. cresce pensando em empreender. Mas filha de petroleiro, com dona de casa... Minha filha, seu futuro é no concurso público, né? Estude, Entendi. não sai da escola, né? E Porque nesse período você estava em Belo Horizonte, estava em Aracaju. em Aracaju já. Isso. Aos 18 anos, eu fiz um curso técnico como instrumentadora cirúrgica, porque eu queria ganhar dinheiro logo, com alguma profissão. E a faculdade ia demorar 4, 5 anos para ganhar dinheiro. Foi quando eu fui para Belo Horizonte, fiz o curso de administração pública, e já trabalhando com a profissão em paralelo e tal. E aos 30 anos, eu resolvi empreender no ramo de cosméticos. E comecei com a mesma organização financeira que eu tinha antes. Só que eu descobri que eu não tinha blindagem financeira. O que é Opa. blindagem financeira? Eis a questão. Quero saber. Agora Um carro blindado. Você se sente mais segura num carro blindado, passando por um lugar assim perigoso, ou no carro sem blindagem? Claro que no carro blindado, né? Lógico. Então, a blindagem financeira é a segurança financeira da pessoa, o que as pessoas chamam de colchão financeiro. Com 34 anos, empreendendo há 4 anos, eu ganhei de presente uma dívida. Eu levei um calote de R$8.000. Opa. Que, você olhando assim, 8 mil não é um valor que quebra uma pessoa. Depende. Eu ganhava entre 12 e 18 mil na época, porque era por produção, então variava muito. E eu não tinha R$1 guardado. Então, quando eu levei esse calote de 8 mil, o que é que eu fiz? Eu tinha compromissos financeiros com outras pessoas e eu tive que fazer a dura escolha. O outro não tem nada a ver com o meu problema. Eu vou honrar com as pessoas e vou deixar o meu esperar, estourar, né? E fiz essa difícil escolha. Passei, como muita gente, quando está nessa situação, passei um período lamentando, chorando, murmurando e pensando como eu, né, o exemplo de organização financeira da família, dos amigos, caio numa dessa. Aí percebi, né, fui atrás, na verdade, depois de um tempo chorando,
Eu percebi que aquilo não resolvia. Lógico. As dívidas, elas Não, se multiplicam aumentar. diariamente, né? E eu vou até falar aqui, que eu falo nas minhas redes sociais, mas não falo tão abertamente assim. Depois de 1 ano, a minha dívida passava de 160 mil. caramba. Por quê? Além dos juros do que estava em aberto, eu fui atrás do dinheiro fácil. E o dinheiro fácil, que não é esse que você está pensando, é o da loja de bancos, porque esse não é nada fácil. O dinheiro fácil, ele tem Gostei. um custo muito alto. Você paga uns juros muito altos. Quanto mais fácil, de Maior fácil juros. acesso ao dinheiro, maior os juros. Por que eu cito isso, inclusive, né, nos meus cursos? Quanto mais fácil o dinheiro. Aquele dinheiro, aquele empréstimo que você aperta no celular, pelo aplicativo do banco, puf, e cai na conta, que não precisa de comprovação, de autorização de gerente, nada. O cheque especial que está ali disponível, é só você passar o débito numa loja e já usa ele, ou sacar, né? Esse dinheiro que é de fácil acesso, pode olhar os juros mensal dele. Geralmente, eles são enormes, né? E por isso essa facilidade, né? Porque eles ganham em contrapartida nos juros. E, em contrapartida, os empréstimos que você faz com bem em garantia, né? Ou um consignado de taxa mais baixa, eles têm os juros menores porque são mais burocráticos e têm um bem alienado. Então, a pessoa sabe que, né, tem uma garantia ali. E eu comecei a pegar dinheiro, achando que mais dinheiro, dessa forma, iria resolver. E a minha dívida passou de 200 mil no final de 1 ano e meio. Caramba. Aí, eu pensei, né? Isso deve ter solução, porque eu já ouvi notícias de empresários que devem $500 mil, É 1 verdade. milhão, e se Opa. restabelecem. Peraí, tem um caminho. Eu O vi. caminho é o trabalho, né? Sim. E estratégia. Para sair disso, eu preciso estudar. Já secaram as minhas fontes. Então, eu sou aquela pessoa que me procura depois das fontes secarem. Eita, Né? tá, Secaram as minhas entendi. fontes de pessoal, né? Pessoas da família mesmo, Sim. que eu devia, e bancos. Aí eu disse, agora o conhecimento liberta, né? Vamos ver agora se o conhecimento liberta mesmo. verdade. E comecei a investir em cursos para sair daquela situação. Aí fui buscar conhecimento sobre negociação, trabalhando a blindagem financeira, a mentalidade, na verdade, blindada, porque isso eu já exercia desde 2010. Eu trabalhava com treinamento de equipe, então eu ensinava as meninas a ter a mentalidade a favor delas e não contra. Para quê? Para aguentar ligação de banco, porque eles precisam cobrar, eu estou devendo. Sim. Né? Mas como que você trabalha sorrindo, vendendo, com o telefone toda hora te lembrando que você deve 200 mil? Você Não precisa é estar fácil. muito bem blindada financeiramente. Porque se você emocionalmente cai, o banco vai esperar mais do que o normal. Porque você vai parar de produzir, de fazer dinheiro. Só que não é fácil, né? É fácil falando. Existe técnica para isso. O primeiro módulo do meu curso se chama Mentalidade Blindada. Porque eu recebo o endividado e eu mostro para ele que ele precisa colocar a máscara dele, né, igual no avião, para depois resolver as situações ao redor. Entendi. Se ele morrer, o problema vai ficar aí. Se ele adoecer, o banco vai ficar esperando mais e mais tempo. Então, eu mostro como se fosse simples, mas eu sei, né, os exercícios que ele precisa fazer diariamente. Tem que ser uma motivação diária mesmo, uma Diária. automotivação diária. Porque pra você isso. viveu isso na pele, Eu vivi né? na pele. Eu fiquei curioso, Sol. Durante esse período, você, lógico, buscando saída, insônia, essas coisas, como você, óbvio, você procurou a blindagem mental, mas teve um pico de tristeza, Não, de muito. assim, De qual foi não a pior dormir. reação? Pior reação nesse A período? pior reação foi querer dormir. Eu nunca planejei me matar. Tá. Mas eu já senti vontade de dormir e não acordar. Para não ter que encarar o dia seguinte. Caramba, olha que profundo, né? Porque não é bem se matar, mas se não acordar será melhor, né? Era melhor. Entendi. E me emociona até hoje. Isso é muito forte. É muito forte. E acontece Não, com eu- grande parte Eu dos nunca brasileiros. vivi assim nesse estágio, mas deve ser uma coisa Deve assim. ser, né? Verdade. E o pior, assim, a gente está aqui a gente tem muita humildade para falar desse assunto, porque a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ah, fulano é bom, ciclano é bom e é mais inteligente, menos Depende, inteligente. Não depende. Por isso que há a necessidade de haver esse cuidado, né? Eu acho que esse momento, um trabalho como esse que você faz, de orientar, de ter seus alunos, de pessoas buscarem essa saída, é muito importante, porque isso é forte e se a pessoa não tiver cuidado, você pode comprometer todas as outras áreas da sua vida. Né? Verdade. Imagina, você nesse Tem uma- período, para arrumar outro trabalho,
caramba, como é que faz? Relacionamento né, com o esposo. Relacionamento. Inclusive, eu ofereço assim para quem me segue esse apoio, porque eu sei que não é todo mundo que tem esse apoio em casa. Eu tive um anjo na minha vida, que é o Silvio. Que a Renata hoje falou, você é apaixonada por ele, né? Porque toda vez que eu te encontro, você fala no Silvio. Já era, né? Já era. Depois de me tornar endividada e conseguir passar por esse processo com a pessoa do lado dizendo, está acabando. Mas estava longe do fim. E ele dizia, amor, já esteve mais longe. O Silvio ele foi empresário a vida inteira. Ele nunca trabalhou para os outros. E ele já quebrou várias vezes. Entendi. Então, e eu empreendia pela primeira vez. Eu não conhecia esse universo, eu não sabia o que era ter dívidas. E ele olhava para mim e dizia, amor, você vai sair dessa. Você é competente, você vai... calma, passa já. Sabe? Mesmo sem estratégia de como eu fazer para negociar, mesmo ele sem o conhecimento técnico, esse apoio emocional foi assim um trampolim na minha vida. Então, eu falo para as pessoas, se você não tiver esse apoio em casa, realmente procure, né, quem tem esse conhecimento, quem pode te dar esse apoio emocional. E, de repente, conversar mesmo com o parceiro. Poxa, todo mundo é passível, como você falou, de viver uma situação dessa. Né? Procura compartilhar com alguém da sua confiança, porque carregar isso só te adoece. É verdade, é verdade. E faz muito mal à saúde. Aproveito para mandar um abraço para o Silvio. Silvio, está aí o exemplo, viu? Muito bom, muito bom. Ô, Silvio, eu falei que ela é apaixonada por você, que eu achei bonito o tempo que ela fala em você. Quando você conhecer... Todo mundo que me conhece me adora. Aí, quando conhece o Silvio, começa a gostar mais do Silvio que de mim. Aí, daqui a pouco, você paga a sua língua, você vai conhecer o Silvio e dizer... Eu acho que é o segundo dia que a gente se encontra. Isso. Não é? Aí eu falei de novo do Silvio. E você falou de novo. O Silvio. É um parceiro de vida. É um parceiro. Silvio Podcast, pronto. Mas é bonito isso. Isso é muito bom. Isso é verdade. Mas só isso. E essa fase que você passou lhe deu um sofrimento, obviamente, e ao mesmo tempo, digamos assim. Crescer dói, né? Crescer dói, né? Lhe preparou para esse momento de hoje. Isso, né? Verdade. Porque eu estudei tanto que eu disse. Eu criei um método, né? Criou um método. Eu falei, quando eu saí, eu falei, sabe quando você quer puxar o povo? É verdade. Vamos trazer mais pessoas. Gente, é possível. Venha, é possível. Tem um caminho. Não é simples. Qual foi o período que você ficou nessa fase? Assim? Eu fico... entre chorar, pensar de forma estratégica, estudar, amadurecer isso, uns 2 anos. Imagina. 2 anos até. Eu vim para... Não, e 2 anos não é quitar tudo. É isso que eu ia perguntar. Em 2 anos você quitou a sua dívida? A minha última dívida, o último boleto, eu paguei dia 14, foi 24 de dezembro de 2019, ou foi 2018. Eu vou pegar esse boleto. Foi com a Caixa Econômica. Caixa Econômica Federal. Oh, que lindo. Que era o principal banco que eu devia, né? Eu tinha PJ lá e APF. Entendi. Então, eu lembro do último boleto pago. É um alívio, né? Porque é aos poucos, né? As pessoas, elas têm... Outra coisa que eu desacelero o meu aluno. Só com uma semana de curso. Gente, você negligencia... Né? Porque eu chamo para autorresponsabilidade também. Ninguém acha lindo o dever, mas assim, você está nessa situação por escolhas erradas. Sim. Né? Sim. Eu estava naquela situação porque eu emprestei um cartão de crédito, ou seja, eu corri o risco. E eu não tinha reserva. Né? E então era autorresponsabilidade, chama para autorresponsabilidade. As pessoas querem negligenciar uma vida usando o dinheiro de forma errada e resolver em um mês. Não tem passe de mágica. Então, pagar cada boleto pago, sabe? Cada acordo feito. Eu ensino, inclusive, que tem 5 coisas que você tem que fazer antes de começar a fazer acordo. Porque o brasileiro tem tão boa fé que o banco liga, oferece uma proposta assim, irresistível e ele faz. Só que ele não continua pagando, porque não cabe no orçamento dele. Ele não tem organização financeira. Então, não adianta ter pressa, porque isso vai te levar a perder mais dinheiro. Porque o que acontece com o acordo? Você começa a pagar e se você divide em 20 vezes. Se você paga 18 e não paga a 19ª e a 20ª, você perde as 18. Caramba, é mesmo. Então, assim, esteja preparado para assumir um acordo. Eu sei que você quer honrar, por isso que você faz. Mas você, na prática, vai conseguir? Não adianta se iludir. Eu sou bem objetiva, assim. Sim. Às vezes tem a sol sincerona, sabe? A sol tapa na cara. Porque a pessoa precisa, tipo, ei, desça, vamos partir para a realidade. Na real, né? Vamos começar a arrumar a casa. Não adianta passar cera na casa sem varrer. Vamos começar, né, a limpeza de forma correta, mudança de mentalidade. Quais hábitos te levaram a estourar esse cartão de crédito? Por que você faz isso? Vamos tratar a doença
e não a febre. Ô, Sol, quem é que mais fica endividado? O homem ou a mulher? Peraí, Sol. Eu vou ser cancelada Olha. por quem? E aí, Sol? Eu vou ser cancelada por quem? Você Quem mais? pense na resposta. Eu vou até buscar se existe Brincadeira. essa estatística, porque o que eu percebo é que, culturalmente, a mulher entendeu, porque ouviu a vida inteira essas crenças de que não sabe lidar com dinheiro e absorve isso. Mas um monte de homem endividado, porque também não sabe lidar com dinheiro. Né? Ele com tomou para certeza. si essa responsabilidade, porque ele também aprendeu que a mulher não toma conta e ele fica... Né? Antigamente, ele era o provedor financeiro, né? Então, tudo era por conta dele, ele se organizava, mas se endividava do mesmo jeito. Então, assim, os dois. Então, a falta de educação é geral. Então, atenção, A falta de mulheres. educação é geral. Não é só vocês que Não. se endividam. Temos a Os homens fama. também se endividam. Temos Não, a mas fama. eu gostei Ô, da Sol, Sol mas é porque ela não sério. respondeu, né? É. Mas é tudo sério, bem. assim... Não, eu não sei se existe uma estatística que Vou- fale sobre isso. Tá, então, mas para mim chega igual. Então, deixa um eu monte de mo- homem endividado, um monte de mulher. Deixa eu mudar assim um pouco a pergunta. Na Diga. sua mentoria, né? Que você dá hoje mentoria sobre educação financeira. Isso. Não é isso? Aí, assim, procura mais você, homens ou mulheres? No casal, casamentos, procura mais a esposa ou o marido? Eu vou defender as mulheres. Como eu venho de um nicho feminino, a minha rede social ela é entupida de mulher. Então, quando eu comecei a investir em tráfego e anunciar, começou a vir dos dois, né? Demanda dos dois, tanto homem quanto mulher. Mas o meu Insta antes, quando eu comecei como educadora financeira, ele tinha o quê? 96% de mulheres. Então, elas começaram a me ouvir falando e me buscaram, né? Não significa dizer que elas devem mais, mas elas eram a maioria, né? Ali de seguidores. Mas agora muitos homens têm me procurado. A dor pela desinformação vem dos dois, assim, a mesma. É incrível como somos assim uma sociedade ignorante mesmo no assunto. Eu recebi uma aluna mês passado que ela me disse que ela estava... Quando a gente fiz uma videochamada porque eu vi que ela estava emocionalmente assim, Abalado. muito abalada. E, para piorar, o esposo dela estava trabalhando, conseguiu um emprego em outro estado e ela estava sozinha onde ela morava. Né? E sem conseguir financeiramente ir, né, morar lá junto com o esposo. E quando eu fiz a chamada de vídeo com ela, que eu comecei, até brinquei depois com ela, falei, me senti a Xuxa. Porque quando a gente fez a chamada, que ela me viu, ela não aguentou e começou a chorar. Eita, poxa. Foi muito forte aquilo que você pensa, meu Deus, eu sou a última esperança. É verdade. Né? As costas chegam pesam, assim. Sou a última esperança daquele ser humano. Ela estava há uma semana sem sair de casa porque ela tinha medo de ser presa. Olha, Que né? situação. Que falta de informação. Ela vivendo isso, o emocional não precisa nem dizer, né? A depressão, o remédio que ela estava tomando, não precisa nem dizer. Aí eu disse, calma, como assim? Você vai ser presa? Você cometeu algum homicídio, algum crime? Não, só porque eu devo. Eu falei, mas você não vai ser presa por dívida, você precisa trabalhar para pagar essa dívida. Você não vai ser presa por dívidas. A gente conversou durante 1 hora e 20 minutos. Se for prender Gente, quem não deve, tem, não vai ter tem. que fazer cadeia até umas horas aí. Vai ter presídio. Vai Então, mas explodir. você vê o Não, nível entendi. da falta Entendi. de informação que nós temos, né, sobre esse assunto. Né, tadinha. Mas ainda bem que ela E já aí? está no Aí meu método aí, você botando tá ação. no método, né? Inclusive, Vai ser meu você vai orgulho. falar daqui a pouco também um pouco mais sobre o método. Né? Mas falando isso da pergunta da Natinha, se mais o homem ou mais a mulher, quando há uma dívida no casal, é interessante que procure a solução os dois Juntos. ou em um só, porque às vezes o casal decide, um cuida das contas, outro não. Eu, por exemplo, é um deles. Então, assim, ela é quem cuida da conta, então quem faz dívida sou eu e ela é quem paga, então está resolvido. Para não ficar tudo para um só, né? Então, brincadeira, a gente divide tudo direitinho e conversa sempre. Se está certo é os dois, se está errado são os dois. Então, ninguém culpa ninguém. Eu acho que essa coisa de culpar e estar caçando bruxa não funciona, né? Mas, no geral, tecnicamente, como é que tem acontecido e qual é o ideal? O que tem acontecido, geralmente, é um só busca. Muitos, como eu falei, né, o esposo não sabe, ou a esposa não sabe, não tem conhecimento daquele nível. Né? Eu tenho pessoas que usou o cartão da esposa e ela sequer está sabendo que o cartão está estourado. Enfim, acontece de tudo. A minha orientação é que busquem juntos. Né? Se existe uma relação, mesmo que esteja assim, para ser salva, né? Mesmo que esteja com problema por conta das finanças, faz mais sentido traçar um objetivo em comum, em conjunto. Mesmo que
vamos supor, mesmo que ela seja a pessoa que vai fazer a planilha junto comigo, vai Sim, fazer... sim, Mas sim. é bom tratar a questão comportamental do casal Junto. e definir prioridades. Porque não adianta ela tirar para um lado e você para o outro. É. Ela quer juntar para uma viagem e você quer gastar hoje, sabe? Assim, aí vai ficar sem foco. Então, podem ter objetivos distintos, cada um com sua carreira e tal, e existir reserva para isso, né? Mas uma reserva mútua para sonhos em comum. Afinal, é um casal, né? Então, isso. faz mais sentido, principalmente a questão comportamental. Né? Trabalhar os dois juntos. Você não fuja de mim que você vai trabalhar comportamento. Faz mais Comportamento tem um mentalidade. peso muito grande. Muito, muito. O seu trabalho é preventivo também, porque assim, vamos lá, tem muita gente que pode estar nos assistindo e que já esteja no popularmente falando, atolado nas dívidas. E outros que não estão, mas que precisam se cuidar, porque é como se diz, ninguém entra nas dívidas da noite para o dia. E por achar lindo, né? E por achar lindo, Meu né? sonho de infância era dever. Não. Então. E nesse caso aí, o método ou as dicas que você dá para não entrar nas dívidas. Vamos dividir em duas bandas aqui. A banda de quem não tem ainda, mas precisa prevenir, e de quem está totalmente endividado. Quem não tem? Essa pergunta que você fez no começo é o meu sonho. É tratar o preventivo. Entendi. E não somente sanar o problema. Não Por quê? Não Porque só quando remediar. É isso. Porque quando a pessoa já tem a noção de que vai dar problema, para não falar palavrão, no Decast, Isso. no primeiro dia, que vai dar problema para frente. Então eu vou assumir para você. Para você não dar merda. Não dá merda. Merda. É isso mesmo. A Lagoana fala merda, acho tão bonitinho merda. É isso mesmo. Não dá merda. Você tratar de forma preventiva, construindo reserva. Se eu tivesse me educado financeiramente antes do tombo que eu levei, eu não teria me tornado endividada. Tudo bem que não seria só o de hoje, mas eu agradeço por isso, né? Eu consigo ajudar mais pessoas porque doeu, mas me tornou mais capaz de ajudar as outras pessoas. Mas o preventivo é o mais inteligente, né? Digamos assim. Construir a reserva. Eu sempre pergunto para minha audiência, quantos meses da sua vida você consegue pagar se amanhã você perder a sua receita? Cri, cri, cri. Se essa pergunta for nenhum ou você que está aí atrás da câmera, quantos meses você consegue pagar? Verdade. Se a pessoa disser nenhum, você está um passo. Se você cair no degrau, você está endividado. Se você trabalha para você, né? Você é a sua única fonte de renda. E amanhã você precisar ficar 15 dias, um mês sem trabalhar, como é que você vai pagar suas contas? Então, a pessoa que não tem blindagem financeira, ela já vai ser meu aluno. E o ideal é que seja meu aluno antes. Né? Seu aluno numa posição delicada, porque vai remediar. Mas é mais comum que as pessoas procurem ajuda quando está infelizmente, por causa daquele conceito daquela palavra, né? de que buscar dinheiro na loja vai resolver. Entendeu? Ninguém acredita que, não, vou investir aqui em conhecimento para não chegar. Não, a pessoa vai, vou conseguir. Quando ela vê que ela não consegue, e agora? Agora só me resta. Mas mandando a real mesmo, essa questão de fazer reserva, eu penso assim, eu sei que isso é importante, mas que dica você daria para que isso realmente aconteça? Porque se a gente for falar, e olha que eu não estou aqui defendendo, fazendo apologia ao caos, e nem dizendo assim que é impossível nem nada, mas se você for falar, a mentalidade ainda da grande maioria do brasileiro, e principalmente por não ter isso na educação básica, né? A gente não aprende isso, não estuda isso, já não tem a educação. E também, quando você fala de ganhar pouco, há uma estatística que 95% do alagoano ganha menos de R$5 mil. A renda familiar. É uma coisa assim enorme, né? Absurda. Então, quem ganha menos, quem ganha um salário mais reduzido, tem como, isso falando bem sério, tem como fazer reserva? Bom, tem que ter. Matematicamente falando, quem não sabe administrar tostões não vai saber administrar milhões, né? Quem falou isso foi Napoleão Hill, não fui eu. Boa. Mas, é verdade. Mas
Quem não é Então, fiel no pouco também, né? não Quem vai falou ser isso fiel foi no Jesus. muito. Não vai ser fiel no difícil. muito. Então, ganhar um salário mínimo e conseguir guardar, ou você faz... Tem outra frase que eu amo, de um investidor, Warren Buffett, é o segundo ou terceiro maior investidor do mundo. Ele fala que se a sua renda principal é a sua única renda, você está fadada à pobreza. Então, eu estimulo a pessoa a fazer mais dinheiro. Não a pegar mais dinheiro, mas a fazer mais dinheiro. Né? A sua despesa precisa caber dentro da sua receita. Se você ganha um salário mínimo e paga de aluguel um salário mínimo, você está vivendo num padrão acima do que você pode. Perfeito. E isso também é cultural. A gente vive muito de status pelados. Sabe o que é status pelados? O dublê de rico. Opa! O status pelados é você pagar, você viver Dublê de num rico é padrão. a nova profissão aí, que está na moda, viu, gente? Aí, inclusive, tem um curso aqui. É você andar num carro que você não pode bancar, morar numa casa que você não pode custear, né? Vestir uma roupa que você não pode, de grife que você não pode ter, para manter um status pelados. Caramba. Né? Mas falando desse assalariado que nem sabe o que é status, né? Culturalmente falando, daquela pessoa trabalhadora, né? Sim. Essas são as pessoas que mais sabem fazer bico, fazer renda extra, sabia? Estão dispostas, não têm vergonha. É incrível o que você está falando. É incrível Esse nível mesmo. de endividamento não está embaixo, não. É porque o cara que É o calo da reconhece- classe média. É o calo da classe média. É o que nem quer ser o do bico e nem tem dinheiro para ser o... Não, eu brinco rico. muito que essa classe mais sofredora, assim, é uma classe mais, como é que eu diria assim, mais meleca, porque você nem se aceita ser pobre e nem pode ser rico. Você fica aqui no meio, nem é uma coisa nem outra. Então, assim... Você vê pelo preconceito que tem no Brasil com renda extra. Gente, Preconceito. Preconceito. Ah, mas eu vou fazer como assim, renda extra? Quantas pessoas você conhece que saíram do nosso país e foram para os Estados Unidos lavar prato? Eu conheço, né? Ser babá. Conheço. E qual é o fazer problema que Conheço tem esse um agora serviço? que está lá nesse momento, ele e a mulher fazendo limpeza mesmo. Isso. E qual é o era problema que tem empresário nesse aqui. serviço? Era empresário. Nenhum. Mas por status, as pessoas não fazem uma renda extra aqui. Você babá folguista para pagar o curso de inglês que eu quero fazer. Sim. Você... Pior que é mesmo. Pessoas ganham dinheiro lá fora, aqui também, né? Claro, tem pessoas que já fazem isso sem preconceito nenhum, graças a Deus. Sim. Vou passear com pets. As pessoas pagam uma fortuna para você passear com pets, assim, ficar com o final de semana para o casal viajar e tal. E tem pessoas que fazem renda com isso. Tem pessoas que traduzem livros, tem pessoas que corrigem o e-book, né? Corrigem a ortografia do e-book. Tem pessoas fazendo renda dentro de casa com online. Fazer dinheiro é fácil, mas existe um problema cultural. Não. Eu sou formada em... Como é que eu vou trabalhar? Não. Exato. Incrível. Vai morrer pobre. Incrível. Vai morrer pobre. Pensamento pobre. Não, pensamento pobre. E assim, Porque né? opções tem, né? Tem a parte da culinária também, que você Perfeito. pode fazer alguma coisa. Mas aí a pessoa vai dizer, eu sou formada fazer e vou um estar... bolo, né? Fazer qualquer tipo de... Gravamos um podcast aqui, aliás, eu conheci essa pessoa e vai gravar amanhã esse podcast aqui. Está previsto que ela é uma pessoa, tem uma formação boa, todo nível, mas ela perdeu o marido, inclusive na pandemia, e entrou em parafuso e estava desempregada e foi um negócio terrível. E ela pegou o valor da ajuda do governo e ela disse que na hora foi o que deu na cabeça. Ela fazia, quando o marido era vivo, uma feijoada muito bem feita, é um negócio emocionante. Ela fazia uma feijoada legal para ele, para a família toda, com os filhos. Ela disse que foi no mercado, comprou o material para a feijoada e botou para vender a feijoada, porque ela disse que não tinha o que fazer. E pegou, vendeu, comprou normalmente e vendeu. Hoje essa mulher tem uma empresa. Ela é uma coisa impressionante. Quantas histórias de superação nascem dessa situação de Caramba. fundo de poço, né? Porque o bom de estar no fundo de poço, sabe o que é? Você só tem um lugar para ir, né? É mesmo. Eu vi isso quando eu estava lá embaixo. Eu vi agora porque... Você só tem um lugar para ir. Você só tem pular e subir. Você não tem fundo mais. do poço É a única coisa boa de estar lá. Eu confesso. É. Você só tem um lugar para ir. Caramba. Então, várias histórias de superação existem quando a pessoa está na situação assim que ela não tem o que fazer. Tem uma dica de renda extra que você falou, o exemplo dessa feijoada que eu amei,
que eu faço também no meu curso, na verdade, ganho um bônus, né, de construção de renda extra, que eu pergunto à pessoa, o que você faz hoje de graça que todo mundo te elogia? Está perdendo dinheiro. Está deixando dinheiro na mesa. Ave Maria. O que você faz hoje de graça que as pessoas elogiam? Eu falei isso para uma aluna que o sonho dela era montar o salão. O marido, na pandemia, ela, né, fechou o salão e queria, depois da pandemia, voltar. E o esposo estava trabalhando sozinho em casa, sustentando tudo na casa e tal. E ela só, como é que eu vou fazer dinheiro? Aí eu fiz essa pergunta, sabe o que é que ela faz? Hoje ela abriu o salão, pagou a obra do salão com essa renda extra e não conseguiu parar, porque virou febre entre os amigos. Tábua de frios. Quando eu perguntei a ela, o que é que você faz hoje, que as pessoas te elogiam, você faz de graça? Ela disse, todo mundo elogia minha tábua de frios. Aí eu falei, está perdendo dinheiro. É mesmo. Virou um mercado para ela. Só eu não consegui parar. Eu falei que ia parar, o pessoal começou a reclamar. Ela faz para Dia dos Namorados, ela faz para, né, temáticas, o negócio crescendo e ela dando conta do salão agora e do projeto dela com a tábua de frios. Se a sua renda principal é a sua única renda, você está fadado à pobreza. Grande exemplo. E está aí, você que está nos seguindo, assistindo agora no TheCast. Estamos aqui com a Sol Dantas, educadora financeira, e dando algumas dicas interessantes. Essa, eu acho que vale um destaque, né? De que você tem como ter uma renda extra. E aí pode ser essa a saída, tanto também para pagar a sua dívida, como para não entrar em dívida. Isso. Né? Então, respondendo a pergunta que fiz de forma bem precisa, é que é possível, sim, você fazer uma reserva, mesmo ganhando pouco. Mesmo ganhando pouco. É enquadrar o seu padrão dentro, né, daquele orçamento E fazer um pouco a mais. E isso é que é o difícil, Isso porque é difícil. as pessoas, a aparência, a sociedade, interessante, a gente fica sempre terceirizando a sociedade, que é meio que a terceira pessoa, que você não sabe onde ela está. Mas está dentro da mente, né? Fica cobrando, né? A roupa e isso e aquilo. Sabe o que eu falava muito quando eu treinava pessoas na área de vendas diretas? Eu dizia, a culpa é sua. Você coloca onde você quiser. Né? Ah, tá. Porque a gente sempre procura uma desculpa, um culpado, não sei o quê. Aí eu falo, fique à vontade, a culpa é sua. Você coloca, você terceiriza ela, você coloca onde você quiser. Mas a responsabilidade é sempre nossa. Culpa é uma palavra bem pesada, né? Aí criou a autorresponsabilidade para ficar mais chique. Mas é mais suave, realmente. É lindo mesmo, culpa sua. Né? É culpa. Meu amor, você é autorresponsável por tudo, viu? Tudo. Tem até um livrinho, né? Vermelhinho do Paulo Vieira, que é Isso, autorresponsabilidade. perfeito esse livro. Não, mas eu descobri agora, a autorresponsabilidade é sua. É totalmente minha, totalmente nossa. É porque quando a gente casou, a gente combinou assim, o que tem de bom fui eu e o que tem de errado foi ela. Tá tudo resolvido. O que tem de bom sou eu. Tudo quem faz as coisas certas é a mulher. Ou não? Eu diria que a mulher tem mais capricho. Não é? A mulher é mais capaz, né? E o homem não. O homem faz meleca. Tudo que a mulher faz certo, o homem vem e mela. Eu estou encabeçando um movimento agora para me defender os homens, essa classe sofrida, que ninguém defende, não tem movimento nenhum a favor dos homens. E quando gasta mais que mulher. Menino do céu, misericórdia. Mas, gente, é interessante esse assunto e ele leva a outros assuntos, né? Sol, a questão... Tem que voltar mais vezes. Com certeza. Isso a gente vai fazer um plano. Hoje a gente está fazendo um brainstorm aqui maior, né? Para que a gente possa mergulhar e atrair muito a nossa audiência, que eu tenho certeza que muita gente, se não está assistindo, vai assistir, e outros que têm isso forte, mas... Porque você sabia que o endividado, ele tem uma vergonha de dizer, é um assunto que é muito, como você falou até antes... É o mundo solitário. Mundo solitário e silencioso, né? Porque você admitir essa vulnerabilidade é muito difícil. Até admitir para você mesmo. Muita gente corre e some, não quer tocar no assunto. Fica colocando embaixo da meio que empurra para o outro e tal. Isso só piora. Só piora. Só piora. O índice de insônia é um assunto que eu sempre já tratei aqui, insônia, sobre isso. Como é que você vê? Nossa, todo mundo, eu diria assim, estatisticamente, os que me procuram, 90% das pessoas estão sem dormir. E o mais gostoso é quando elas começam a trabalhar isso, é a primeira coisa que acontece. Eu falei que não tem passe de mágica, né, que não resolve em uma semana, mas a primeira coisa que acontece como consequência do vou pegar para resolver, tem solução, a pessoa volta a dormir. Sol. Ontem eu dormi melhor. Sol, eu voltei a dormir. É incrível. E a ansiedade, Sol?
pessoas ficam muito Ficam ansiosas, muito né? ansiosas. Chegam a buscar médico, se medicar mesmo, assim, né? Eles prescrevem remédios para controlar a ansiedade. Ficam muito Então, é um ansiosos. assunto Tem que palpitação. abala muito o emocional da pessoa. Muito, né? muito mesmo. O que é que leva mais as pessoas a ficarem endividadas? O que é que você percebe? Bom, falar que é, a grosso modo, a falta de educação mesmo financeira que tem no nosso país fica muito raso, vago, né? É vago. É comprando carro, é comprando casa, é lazer, é viajando e tal. É bancar uma vida que... É o problema da classe média que a gente falou. É bancar uma vida que não cabe no orçamento. As Né? crianças que estão vindo hoje nessa geração, né? O que é que você diz? Elas têm estão acesso... tendo uma consciência Não, melhor? elas têm O que é que acesso você a diz? mais informação do que na nossa época. As redes sociais estão aí, né, cheias de educadores financeiros e podem se formar mais porque tem demanda para isso. Boa. Eu chamo de parceiros, não são concorrentes, porque quanto mais, Boa. melhor. Boa. Mas eu percebo que o jovem, eu lembro dos meus 20 anos, dos meus 18, o jovem ele não vê problema, né, em nada. Se a gente vive o hoje e não guarda tanto para o futuro, o jovem não está nem aí para o futuro. Então, apesar de terem mais acesso à informação e ter uma galera aí que já tem investimentos e tal, eles não estão, pela quantidade de informação, poderiam estar melhor. 25% essa estatística é de janeiro. Mas 25% dos jovens de 18 a 25 anos que acabaram de ingressar no mercado de trabalho já estão negativados. Então, eu acredito que esse comportamento de receber e gastar, né, primeiro embalada, depois montando uma casa, depois, né, casando, tendo filho, receber e gastar 100% do que ganha ainda precisa ser ajustado, ainda precisa ser... E é uma questão de comportamento e de consciência mesmo, né, que a pessoa tem que ter. Ai, mas eu não posso, eu vou deixar de comprar isso e vou guardar 20%. O ideal é guardar 20% do que ganha, né? 20%. É ideal. Aquelas pessoas que não gastam com nada, né? Que chega até a ser chamado de canguinha. Avarento, né? Chama- Avarento. Eu não vou dizer o Olha, nome. eu vou dizer, inclusive, que educadores Pão duro. financeiros têm essa fama. Não deem essa fama. Essa pessoa é a gente sabe considerada- gastar, não é que a gente é acima. É considerada um educador financeiro? Essa pessoa que Não, a gente sai, que não. não viaja, mas tem O- aquele o- dinheiro O guardado. canguinha ali. não é educador financeiro. O educador financeiro é canguinha, é diferente. Entendeu? Assim, uma relação é diferente. Esse Primeiro, jamais, então, né? esse jamais Não. procura sol, né? Eu Esse sou a jamais- favor. Eu esse- sou próspera, esse per- né? Eu e- penso em riqueza. Eu sou Esse próspera. perfil jamais lhe procuraria, não é isso? O Esse canguinha? É porque, na verdade, Tá com dinheiro eu vou sobrando, chamar de pô. poupador, né? Que é educador financeiro. Não fala canguinha. Vocês podem, porque vocês já são da área. O poupador em excesso, ele Olha, não coisa procura... linda. Né? Bonito, né? É, gostei, Nem gostei. pareceu que eu estou xingando ele, mas não tô. O poupador em excesso, ele não acha que ele precisa de ajuda porque ele só poupa, né? Mas eu falo que ele precisa sim. Por quê? Nem tanto ao ar, nem tanto ao mar. Você também não vai deixar de viver o hoje 100% para pensar no futuro. A estatística fala que você vai chegar aos 80 anos. Mas pode ser que você não chegue, você precisa viver. Por isso que eu gosto dos percentuais. Um percentual para guardar e o outro para viver o hoje. Eu amo viajar. Deus me livre só juntar dinheiro e não viver o hoje. Né? Olha Então, aí. você tem que definir Só as esse prioridades, tema. o que você quer realizar e dividir a sua renda nisso. O T. Havek, que escreveu O Segredo das Mentes Milionárias, que eu pedi para você ler na Sim. nossa mentoria, Sim. ele dividiu, ele chama de método da riqueza, né? 50% do que você ganha, você investe na sobrevivência. Aí eu pergunto, quem ganha 20 mil e gasta 10 para morar, né, com moradia, transporte, saúde, Alimentação. educação? Sempre gasta mais. Eu tenho uma aluna que, quando eu fiz o raio-x dela, eu percebi... Ela reclamou, Sol, eu queria fazer uma organização financeira com você. Ela ganha relativamente bem, 12 mil num concurso. Mora sozinha, assim, na verdade, mora com os pais, não tem filho e tal, não tem despesas, a gente chama de despesa grossa, assim, de casa, né? Sim. Então, o salário dela é quase livre. Aí, quando eu fui fazer o raio-x financeiro, eu descobri por que ela não viaja. Porque ela gasta com um carro, que eu chamo de bebê dela, Sim. 2.600 por mês. Aí eu falei, toda vez que você for para o fórum,
você faça um passeio na cidade porque você está andando na sua viagem. As pessoas não fazem essa conta, né? 2.600 por mês te dá quanto no ano? Mais de 25 mil. Você podia fazer uma viagem internacional uma vez por ano se você andasse num carro de R$1.000. Então, mas você o cara paga... não quer andar no carro de R$1.000 porque o carro quer andar carro bonito. Então, eu não vejo problema. Se a pessoa escolhe que prefere aquele conforto, o que ela não pode é reclamar que falta algo. Ou ela faz uma renda extra para ter algo, né, para ter a viagem, ou ela reduz isso em prol de outro objetivo. Por isso que eu falo, o povo fala, mas qual o melhor investimento? É o seu. Qual o seu? O que é que você quer para a sua vida? Em que nível da vida você está? Com que idade você está? Quais seus sonhos? O planejamento que eu fiz para minha mãe com 75 é diferente do que eu vou fazer para a Renata. Sim. Então, as prioridades elas mudam ao longo da vida. Conhecer, né, se conhecer e conhecer sua prioridade, te ajuda a definir melhor essa renda, né? Então, esse trabalho seu não é fácil. Não é fácil. Eu vou falar aqui eu exatamente gosto. de padrão mental. Pior é que eu gosto. Pior que gosta, depois de ter vivido isso tudo, né? Melhor. Então, esse padrão cultural, mental, né? Por exemplo, vamos falar de carro, né? Aí a cultura do brasileiro, principalmente do homem, né? Ter o seu carro e tal. Hoje, com o advento aí do Uber, parabéns o cara que inventou o Uber aí. Cara, eu acho fantástico esse cara aí. Porque facilitou, mas você já sabe que tem muita gente deixando de ter o carro para andar de Uber, não é? Opa! eu sou uma. E então, para quem está nos assistindo, que dica você daria para fortalecer a mentalidade? Porque tem gente que de repente quer, mas não está com coragem. Vale realmente a pena, dependendo da conta que a pessoa faça, e você andar de Uber, você necessariamente se sente diminuído, se sente menos melhor, assim, menos importante, aliás, do que quem tem um carro? Eu falo que eu vejo vantagem em tudo, né? Então, quando eu fiz essa opção, na verdade, porque na minha antiga atividade, eu era quase um Uber, de tanto que eu rodava. Eu vendia produtos. Então, o carro era um investimento para mim. Tá. Ele meio que se pagava, porque ele era um meio de locomoção. Não precisava ser aquele. Eu também falhei na escolha. Ele foi barato para o patamar dele, né? A categoria dele, na hora de comprar, de todas as concorrentes, ele era o mais em conta. Mas o custo do carro, que é outra coisa que as pessoas não fazem conta, né? Quanto custa o seu carro por mês? Quanto é a revisão do seu carro? Quanto é o seguro? Quando eu descobri que o seguro do meu carro na época era 3 mil por ano, eu infartei. Eu disse, meu Deus, na hora de escolher, eu só escolhi o modelo que eu tinha o sonho de ter um carro sedã. 3 mil de Uber, eu vou andar quantas viagens? Fiz a conta. Nossa Senhora, fiz a conta. E morando em Aracaju, né? Que o Uber dá até vergonha de você chamar, porque ele dá R$5. Você fica querendo arredondar pro moço. Os moços, R$5, não me leve, não. Porque é muito perto, né? É diferente de quem mora em São Paulo, né? Em lugares maiores, metrópoles. Mas eu trabalhava com o carro. Quando eu fiz a transição de carreira, foi a primeira conta que eu fiz. O meu carro saía para mim 16 mil por ano de gasto. Aí eu pensei, poxa, do jeito que eu gosto de viajar, eu estou 100% no digital. Eu vendi o carro 2 meses antes da pandemia. Poderia até ter vendido melhor, porque depois ele valorizou o carro usado. E a sua mente, você ficar sem carro? Você é uma mulher que sempre teve carro? Porque isso trabalhou tranquilo? Então, como eu trabalho a minha mentalidade desde 2010... esse brio para mim hoje é pensar pequeno. Entendi. Porque eu sei onde eu quero chegar. Então, fazer isso estrategicamente para um sonho maior, mais para frente, e para uma tranquilidade financeira, para uma reserva, pouco me importa com o que acham. Até hoje, minha família até se assusta, né? Meu Deus, mas você vai de Uber. Eu moro em Guaxuma aqui. Você vai de Uber para lá e tal. Eu disse, gente, tipo... Eu quase uma pessoa que não consegue andar, porque não tem carro. Culturalmente, as pessoas se assustam. Mas é uma conta que, quando eu fiz, para mim, valia a pena. Respondendo a sua pergunta, a pessoa é muito particular. Você tem que realmente fazer a conta. Por exemplo, tem criança que leva toda hora na escola. O que é melhor, um transporte ou você levar, morar perto da escola,
Tem toda uma, Entendi. entendeu? Uma logística Não para você existe- calcular. Não existe uma regra geral. Uma receita que Não. você vai dar para todo mundo. Não. é? Cada um é muito particular, a situação. Receita não existe, mas existe sim esse mindset que você pode mudar. Por exemplo, nós dois, a gente sempre teve 2 carros o tempo todo. Então, era um saindo, outro entrando. Enfim, hoje a gente está com um só, tudo é pertinho. E corroborando com o que você falou, tudo é pertinho. A gente realmente, quando é viagem, geralmente viaja os 2, né, Nata? Aí ficava. Então, Isso. quando eu Vai para viajava. alguma muito- festa, alguma coisa. Tá os dois juntos. e dependendo se for beber alguma coisa também, vai de Uber, já por isso também. Então, termina que não. É uma vaidade, é um item que eu acho que conta muito para as pessoas se endividarem, é a vaidade. No resumo, é a vaidade. É o status Pelados. É o status pelado. Eu poderia estar andando num carro importado, É. né? Poderia. Nossa, Ele Não. na maresia, Quando corroendo vamos lá na receber a garagem. educadora financeira Sol Dantas. Ela Chega de chega Uber. de Uber, diz, vixe. Não, e eu falo, inclusive, que eu venho de muito- motorista e trabalhando no celular, né? É. Porque você não pode dirigir e trabalhar no celular, mas eu posso. Enquanto no percurso eu venho, gravo áudio. O Uber fica ouvindo toda a minha conversa de educação financeira. Ah, que massa. E Falo é de mesmo. educação financeira com ele. Eu faço stories no Uber e de boa, e quero nem saber também. É tão legal. tal. É o aproveitamento, massa. da produtividade, massa, é aproveitamento do massa. tempo, né? Se eu precisar em Aracaju, gente, tem a Localiza. Tem a rede. Tem a Localiza. Você loga um carro e vai. É. Isso. Pego. Ai, eu amo carro. Tá? Isso Adoro. é foda. Eu sonho em ter algum carro. Se a minha vida pedir, a logística pedir, eu Entendi. tenho. Mas assim, não é algo que. Sabe assim, É. eu não. É. É o brio, assim, não. Ou só, não sei se você entende. Essa história de alugar carro, porque existe hoje uma proposta que, de vez de você comprar um carro, você loca. É uma conta um que é carro, feita. Né? Você. Que também tem que ser Defende colocado isso. na ponta do lápis. Eu tenho um amigo, que é primo do meu esposo, que ele faz isso, né? Mas quando eu contabilizei quanto ele paga por mês, não achei vantagem. Eu também Ele já está fiz quase essa pagando conta. igual a minha aluna que tem o dela, entendeu? O financiamento. Essa Então, pegada aí. É um jogo que tem que você não é dono do carro, você pega um carro novo e fica Isso. pagando todo mês. Mas em contrapartida, você não paga seguro, você não paga revisão. Mas está incluso ali. Pode mas se ter você não pagar, se você pagar no final o mesmo valor que você pagaria se tivesse tudo isso, É você melhor teria o você bem, ter. entendeu? É. Então, realmente, para se E analisar. até você venderia o bem. Isso, essa coisa do charme de ter o carro para chamar de meu. Né? Você pode Meu alugar carro. de vez em quando, de Eu repente. acho Não que sei qual o isso- tipo de serviço da pessoa. Eu acho que isso assim é até uma cultura da nossa cidade, né? Aqui Maceió é muito pequeno, todo mundo termina se conhecendo. Uhum. E, querendo ou não, a gente se mostra um pouco pela roupa que a gente veste, pelo Isso. carro que a gente usa, né? Se diz muito, né? A chave do carro que você vai colocar ali à mesa, né? Assim, o cartão de crédito Exato. que você está usando. Isso é uma coisa, é que é uma forma doutrina. Cheguei aqui e colocar. Aí a gente pega um carro bem simples e bota e manda fazer o chaveiro. Uma chave bem bonita. Entendeu? Porque quando bota. Se o problema for esse, então assim, bota a chave. Porque não tem isso A chave aqui, essa chave é mais cara do que o carro, viu? Assim, É bonita? entendeu? ela? Não é bonita? Ela é maior que o carro. Tô brincando, tô brincando. É maior que o carro, mas é verdade. Agora, Mas é o status. é o status, Agora, eu velho. estou no nível. Gente, eu falo assim, estou no nível, porque para mim é um orgulho. Eu trabalhei, a minha mentalidade era péssima. Eu sou uma persona transformada mentalmente mesmo. Que bom. Eu estou num nível de mentalidade que eu não perco o meu precioso tempo para pensar quem estiver me esperando no restaurante, se vai ver vai o botar carro a chegando chave. de Uber, se eu estou em outro nível, assim. Entendi. É como se, Isso é entendeu? bom, viu? Eu percebo, assim. Aí você Isso tem que realmente não me- chegar, não me tira o chegar sono, no nem carrão. paro pra pensar. Porque você vai chegar no carrão. Porque, olha que coisa fútil. Se eu quisesse impressionar, eu alugaria Sim. um possante, chegaria. Mas que sentido? Pra quê? E no final, se você tiver Parece endividado... uma fake, informação fake. É informação Tipo, ela fake. chegou de Mercedes, É o dublê né? de rico, Chegou de chama. BMW e não é dela. Sei, não. É muito vago para mim. Só, eu vou falar de um assunto que você vai ajudar aí a muita gente, que é essa cultura de você, para sair das dívidas ou para ter uma educação financeira, contratar um trabalho como esse seu, que ainda não temos a cultura. Porque a gente fala de contratar alguém, de ter alguém fazendo um trabalho, que é onde você vai se despir todo das informações, de abrir o jogo e tal. É um negócio que, inclusive, a Delicado. gente cresce, né, com aquela história salário, ninguém sabe. E existe até casais que o cara não sabe quanto a mulher ganha, nem quanto o marido ganha. Eu não sei como, mas assim, eu mesmo, como é que eu faço para minha mulher não saber? Eu não sei. Mas existe esse segredo absoluto. Então,
A caixa preta. A caixa preta, né? Eu não consigo entender como é que alguém ainda... Mas, realmente, muita gente mantém um sigilo absoluto. Como fazer para quebrar essa mentalidade e para um trabalho como esse seu, ele passar a ter... ser aceito? Porque é fato, assim, aqui para nós. A gente sabe que quando você pega alguém para te ajudar financeiramente, você tem que abrir os livros. Você tem que dizer ali o que entra, o que sai, o que É você igual advogado, gasta. se você não contar tudo e chegar no dia da audiência, aparecer uma testemunha do nada. Exatamente. Você vai para entendeu? prisão. Vai mentir, tô brincando. Você tem que se Como abrir. fazer? Tem que Mas se abrir. então, Como é que faz isso? Assim, eu estou falando agora do que volta para o comportamento. Porque é sério demais. Muita gente, olha, tem gente, eu tenho certeza, gente que está nos assistindo, gente que está nos acompanhando, agora que eu descobri tem minha suas câmera. dívidas, mas o item coragem para sentar com alguém, às vezes nem com o melhor amigo, porque é uma certa vulnerabilidade. A gente sentar aqui e dizer assim, ó, minha conta está aqui, está no vermelho, estou devendo tanto, não sei o quê. Aí você tem que dizer detalhe, às vezes, né? Óbvio, assim, de onde... Porque você segrega ali grupos de contas que você vai dizer, né? Eu gastei X categoria. com roupas, por exemplo. Né? Eu tenho vergonha de dizer que a minha mulher gastou tanto de roupa. Não é o caso, não, viu, gente? Tá, assim, Só um exemplo. É só um exemplo. Não, Eu vou então, ter vergonha. Como é que faz? precisa... Se isso acontecesse com a gente, que não é o nosso caso, Graças a Deus. você iria se surpreender que quem Entendi. gasta com roupa mais é o marido do que do que a a mulher. mulher. Você acredita? Com bolsa eu fiquei preocupada. Não. Mas o que ele anda fazendo com A essas gente bolsas? combinou para fazer essas acusações. Deixa dentro né? do A gente só armário. Foi acusa, combinado né? dentro do Deixa carro. de cima da cama, assim, em cima do armário. Não, então... Bolsa é bom. Meu Deus, nunca vi homem apaixonado por É bolsa. muito massa, Será que bolsa. ele compra e revende? Não, bolsa é massa. Bolsa. Invista em bolsa, ele entendeu Certo. errado. Invista em bolsa. Aí Eu sou um dos maiores a investidores taxa em bolsa. Selic está Eu não sei alta. quantas bolsas eu tenho. As Eu tenho ações de estão... couro, eu tenho de várias, assim. Tenho várias. Sim, só Meu Deus do fala. céu. Ai, vou esquecer a pergunta. Então, esse bril, ele acaba... Ele deveria não existir para que houvesse uma ação preventiva, como a gente já falou. Mas as pessoas que chegam para mim, elas não têm a menor vergonha de se despir, porque elas estão nessa situação já de limite, vulnerável. Elas precisam de ajuda e elas contam tudo mesmo. Literalmente. Literalmente. Aí, esse bril existe com um sinal amarelo, que é quando a pessoa deveria buscar ajuda. Mas ela fica com vergonha, não quer se expor. Entendam que o profissional da área, de qualquer área, a gente espera sempre essa ética, né, em todos os profissionais. Você vai para um médico, você vai para um ginecologista e não conta tudo a médica, né? Vai para um advogado e não conta tudo, né? O que é que você fez? Foi você matou, você não matou. Entendi. Você vai para o educador financeiro, eu não julgo, sério. As minhas alunas, elas estão comigo às vezes no Zoom, né, a mentoria individual. Só agora você não vai acreditar no que eu fiz. Eu disse, gente, fale. Eu não estou aqui para julgar a sua Entendi. atitude. Sabe? Eu sou realmente imparcial. Entendi. Vamos resolver Isso é a partir importante. daqui. Não Ficar existe. criticando, porque você fez, Não não sei o existe. quê. Não existe. Deixa eu te Não perguntar uma coisa do teu Boa. trabalho. Boa ouvir isso, Não. viu? Porque, assim, qual é a ideia? Você fica com vergonha porque... E eu imagino que o profissional de verdade, qualificado, como é o seu caso, não vai estar procurando. Mas para quem vai procurar... Pode uma colocar na É, mente. porque é muito difícil. Você vai dizer coisas ali, você vai revelar uma fraqueza. Tem coisas que a própria pessoa fica com vergonha. Vergonha de si. Rapaz, como é que eu fiz isso? Paguei isso aqui, como é que eu... Entendeu? E como não é que eu vou precisa. abrir para alguém? Então, existe esse... Zero julgamento. Então, Inclusive, a nós- pessoa às vezes ri, às vezes brinca, eu falo, pronto. Coloquei. Entendi. Sabe, trato com seriedade mesmo. Antes de você falar, Natinha, vai aqui a minha palavra a você que está nos assistindo e que de repente está endividado. Então, quebra esse tabu, quebra esse preconceito e, se for o caso, se você tiver saída, obviamente que melhor, não precisa, paciência. Agora, se precisar, procure mesmo. Alguém que você se identifique, que tenha capacidade, que tenha histórico, que tenha as suas garantias e que faz lá um acordo direitinho. É um investimento que você vai fazer para você sair do atoleiro. Verdade. Então, quebra a vergonha, vai lá e conserta e sai das dívidas, que é muito melhor. Vai lá, Né? Natinha. Não, falando ainda assim desse tema, né, dos endividados que lhe procuram, você no seu trabalho, quem lhe procura, acho que 90% está endividado, né? Isso. Está Já está com conta. E você usa uma filosofia de que essas pessoas são pessoas ricas, né? Até que você diz, venha... Bom dia, meu povo rico. Bom dia, meu povo rico. Poxa, eu estou Ótimo. endividada.
Eu estou atolada aqui em dívidas, devendo tudo. E você está me chamando de rica? Então, eu trabalho 2 coisas aí muito importantes, que me ajudaram no processo, né, que eu ensino para as pessoas. Primeiro, a gratidão. A pessoa que me deu aquele calote, em 2014, Sim. O esposo dela falou uma frase na época que me ajudou muito. Problema que você resolve com dinheiro não é problema. Tristes são os problemas que nem o dinheiro resolve. Então, rapaz, é forte mesmo isso. Eu amei essa frase. É verdade. Eu sou grata até pelo calote, depois dessa frase. Porque ela é muito grandiosa. Então, eu trabalhei em mim a gratidão. O que é que eu tenho quando eu acordo que dinheiro nenhum paga? Porque dívida, dinheiro paga, né? Eu tenho a minha saúde, eu tenho o Silvio Anjos, eu tenho os meus pais com saúde, eu tenho minhas sobrinhas, eu tenho uma família que me ama, eu tenho amigos maravilhosos, né? Eu tenho oportunidade aí todo dia passando na minha frente. Então, por isso que eu chamo Bom Dia, Meu Povo Rico. Entendi. As pessoas são ricas, todo mundo é rico do que o dinheiro não compra. Que bênção. E trabalhar a mentalidade também, o desejo de ser uma pessoa próspera, de ser, sim, uma pessoa rica, porque você vai poder ajudar muito mais pessoas, né? O empresário organizado financeiramente, né? Ele prospera e ele cria recursos, inclusive, para empregar mais famílias. Ele ajuda mais pessoas a realizar outros sonhos. Então, esse pensamento próspero, eu comecei a trabalhar ele em mim em 2010, e ele me ajudou muito quando eu me tornei uma endividada, porque eu sabia onde eu estava e eu sabia onde eu queria chegar. E toda vez que o banco ligava, que eu estava no meio de um atendimento, a cliente fechando uma venda, né? E você bota o celular ali no silencioso, você fica com vergonha, parece que está estampado na sua testa que você está endividado. Eu dizia, isso é um problema, vai resolver, eu estou em processo de solucionar, não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei onde eu quero chegar. Né? Eu não estou aqui porque eu acho bonito, mas eu me enfiei nesse problema e agora eu vou sair dele, através do trabalho. Você precisa da sua saúde para sair disso. Imagina que você trabalha modelo CLT e você fica péssimo por conta das dívidas e você começa a não render no trabalho e perde o emprego. Você vai ter 2 problemas, né? A dívida e o desemprego. Eu falo que todo mundo tem problema. Todo mundo. Minha mãe descobriu um CA em 2017. E as pessoas que estavam sabendo assim, que eu estava cuidando dela, com minha irmã, meus irmãos, diziam, Sol, mas você vem fazer a reunião e motiva a gente, nem parece que sua mãe está com câncer. Gente, todo mundo tem problema. Se a gente abrir uma roda aqui e você começar a contar cada um o seu caso, você abraça a gente chorando. sai daqui amanhã. Você abraça chorando todo mundo. Então, problema, quando você não tem dinheiro, você tem 2 problemas. O problema que você já tem é a falta de dinheiro. Sabe? Não adianta. Você tem que ter bom humor, né, para continuar seguindo. A gente mata um leão por dia, brasileiro. É mestre em matar um leão por dia. O empresário dizia que quando você não tem dinheiro no bolso, tira da cabeça. Tira da cabeça. Ou uma ideia. Você trabalha mais pessoas físicas ou trabalha pessoas jurídicas também? Eu acabo trabalhando mais, me procura mais pessoa física. Né? Geralmente são autônomas que terminam... Se você arruma a pessoa física, você termina arrumando a jurídica ali, porque eu ensino a elas a como tirar um plorabora daquela empresa, né? Como você se pagar o seu salário da renda que você faz, para organizar, né, também a pessoa jurídica. Mas me procura mais pessoa física. Só, uma pessoa está devendo muito e te procura. E aí ele passa lá, as dívidas todas que está lá, e essa pessoa, ela pertence a um credo religioso que paga o dízimo todo mês. Você recomenda ele pagar o dízimo ou não? Sim, sim. Eu respeito a religião, a ideologia, a filosofia. Inclusive, tem uma coisa que eu faço como educadora financeira que, quando eu ficar famosa, pode ser que alguns critiquem. Mas como eu conheço muito de mentalidade... Tem um envelope que eu não tiro do meu endividado. Eu posso diminuir o percentual, mas não tirar. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu lembrei disso mais cedo e esqueci de falar. Que eu quero saber. É um envelope que faz você se sentir próspero. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto de ir para um restaurante e tomar um vinho maravilhoso com o Silvio. Pronto. Esse envelope que faz você se sentir próspero, ele não vai ser tirado. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro... Quando você está na vida, Ixi, Maria. Aí, cartão de crédito, né? Quando você começa a vida... Essa vida louca. Não, eu conheço uma pessoa assim. Quando você está na vida louca, aí você não está organizado, você não está nem aí, você gasta tudo, e quando chega a fatura,
quando você pega essa pessoa, que a pessoa diz, não, eu preciso me organizar e contrata a Sol, se você arranca, isso é muito sério, o nosso cérebro é fantástico. Se você arranca dessa pessoa o que dá prazer a ela, sabe o que acontece? O seu cérebro, ele vai inconscientemente te levar àquela situação de novo, porque ele preferia a Renata de antes. Você não pode tirar o prazer. Você pode diminuir o prazer, mas tirar, não. Então, tem que ter esse envelope da prosperidade na organização financeira. Não de forma, eu devo o banco, estou nem aí, vou tomar meu vinho. Não. Entendi. Deixa de ser um jantar de R$1.000 e passa a ser uma pipoca no cinema, ou em casa com os filhos e o marido, sabe? Reduz. No lugar de R$1.000, gasta 100. Mas ele precisa existir. Porque, Entendi. Emocionalmente falando, se você for... É igual dieta. Você já viu alguém cortar tudo Não pode. e conseguir manter depois? Dobra o peso. É o mesmo hormônio do prazer. Você precisa se condicionar a não tirar isso, porque senão o seu cérebro vai criar mecanismo para você voltar a dever, porque ele vai dizer, era muito melhor ela antes. Não gostei dela assim, está muito chato. Né? Tá muito, Então, isso é muito sério. Isso é comportamental, não tem a ver com dinheiro. Até porque, se eu corrigir, né? O dinheiro tem a ver com comportamento, muito mais do que quantidade. Você conhece alguém assalariado que não deve e alguém que ganha 100 mil que deve? Não tem a ver com quantidade. É verdade. Não, eu conheci um comportamento. empresário muito rico, por sinal, que ele dizia, não confie em um homem que não deve. Ele tem que dever. Aí eu aprendi Ai, meu isso. Deus, cadê esse homem? Cadê esse homem? Está acabando, eu estou arrumando a mente do povo, ele está destruindo. Cadê ele? Eu aprendi com ele, ele dizia isso muitas vezes, ele dizia sério. Meu filho, nunca confie num homem que não deve. Eu não confio numa pessoa que não come cuscuz, mas uma pessoa que não deve. Tudo bem, né? Não, interessante que eu, na época, não devia, assim, né? Aí você disse, disse, rapaz, eu quero pertencer a essa classe. Eu quero merecer confiança. Então, eu comecei a dever aí e tal. Não me apresenta esse Não, rapaz. Aí, com relação ao dízimo, você defende, Sim. porque é uma ação de fé. Isso. Né? E eu perguntei para Inclusive, doar, saber. né? Dentro da questão da prosperidade, o envelope de doação ele faz parte. Porque É verdade. quando eu for rico, eu vou doar. Doe no pouco. Né? É verdade. Que você vai ser fiel no muito. Assim, tem que ter um percentual para cada e coisa. Isso que a gente tocou aqui é sério e é interessante. Seja qual for a circunstância que você esteja, se você tiver essa mentalidade, inclusive, de ser grato e de ajudar, a probabilidade de ser revertido o que há de ruim na sua vida, ela vai lá para cima. Você começa a atrair a energia compatível àquela que você emana, né? Exatamente. Você É o grande começa a segredo. ver alguém dar um sorriso pela sua ajuda, e essa ajuda nem sempre, às vezes, é somente financeira, não é? Você vai dividir o pão mesmo ali e tal. Porque o dinheiro, obviamente, que ele traz muita coisa boa, ele facilita, ele viabiliza, ele dá acessos. Ele não traz felicidade, mas traz facilidade. Facilidade, né? Como diz alguns, né? Ele não traz felicidade, mas manda buscar. Né? Depende, depressão em Paris é muito mais. Opa, né? É melhor de tratar, né? A nossa a cunhada, né? A Ritoca diz assim: você sofrer numa Cherokee é meio diferente de você sofrer num ônibus, né? É igual esses milionários que quebram e ficam andando de iate, né? Meu Deus, quando eu tava quebrada, eu tava assim. Exatamente. Eu tava chorando no meu quarto. Há quem diga que o Brasil é empresa quebrada e empresário rico, né? A empresa quebrou, mas o empresário está muito bem. Obrigado. Solange, antes... Lá vem ele. Oh, meu Deus, é sol... É melhor o Sonali melhor da Sonali. escola? Vamos voltar para a escola? Nossa convidada Sol Dantas, que já faz parte aqui do TheCast agora. Inclusive, vem outros episódios aí. Sócia. Isso, exatamente. Vamos fazer uma sociedade. Se vier muitas vezes, tem que pagar boleto, não? Não, fica tranquilo. Tem isso, não. Fica tranquilo. Não. Bom, aqui, inclusive, a gente está fazendo aí outro tipo de acordo. Mas deixa eu te falar. Comenta um pouquinho sobre o teu método em si, para atrair o nosso ouvinte. Porque a gente está falando aqui, falamos de várias formas, indo e vindo e tal, mas alguém que está endividado, ele deve estar no nível, pode ser que esteja no nível de querer procurar ajuda. Qual é o primeiro passo que essa pessoa que está nos ouvindo precisa dar e como é que você, no geral, aplica seu método para tirar essa pessoa do endividamento? Bom, o primeiro passo realmente é buscar ajuda. Como é o nome e eu do não método? sou no money. No money. Não é sobre dinheiro, né? Putz, boa. No money. Na verdade, o meu método te prepara para ter mais dinheiro, porque você precisa estar pronto para ter mais dinheiro. Você imagina eu sem reserva, se a minha dívida no lugar de 8 mil fosse 80, né? Ou 800 mil.
Você precisa estar preparado para quando o dinheiro chegar, você saber o que fazer com ele. Você já ouviu a história de ganhador de Mega Sena que ficou pobre depois? Várias. Não Tem um é ditado sobre que dinheiro. diz que aquele dinheiro que vem fácil, vai fácil, seria isso? Eu acredito... eu não sou contra o dinheiro que vem fácil, mas assim, o dinheiro com esforço, né? Que é o fazer dinheiro. Tipo esse, que É ganhou melhor- na loteria, né? Ele veio... Não, vem fácil. Mas se a pessoa souber ser organizada, souber administrar, não acredito que ele vá fácil. Se eu entendi. ganhasse hoje, com a cabeça de hoje, eu faria um bom negócio com ele. Né? Se eu ganhasse antes, talvez, né, acabasse 3 anos depois A gente endividado. ia montar uma franquia, já tem uma Gente, ia ideia. fazer uma Tem uma ideia bagunça. boa. Se ele se Vamos- juntar com o Silvio, pronto. vamos Vai comprar- acabar com os milhões da Mega Sena. Sabe, o negócio bom é comprar dívida. Aí você com dinheiro podia comprar dívida. É o que os bancos fazem. Entendeu? Você troca dinheiro, você vende Isso. dinheiro para trocar dívida por dinheiro. Olha que coisa. Deus, portabilidade. Você vai Já ver. pensou? Vai ser um banqueiro fazer portabilidade de dívida. Mas respondendo a sua pergunta, o meu método, eu oriento a pessoa a procurar, e sem hipocrisia dizer, pode procurar qualquer outro. De verdade, porque existe uma coisa chamada identificação. Então, se você segue alguém, né, que é educador financeiro, e você se identifica com a pessoa, procure ajuda, ponto. Em alguém que você confie. Porque é uma relação de confiança. Né? Lógico, Você se expõe. muita Então, tem que confiança. ter... As pessoas me adoram quando me conhecem. Mas, às vezes, você tem uma pessoa... tem a questão da identidade no... Digital, a gente aprende muito sobre isso. Sim, né? sim. O que faz eu me conectar com a Renata e não me conectar com o Jaelson? É a questão da identidade, da comunicação, enfim. Então, busque ajuda no profissional que você confie nessa área. E o meu método em si, ele trata 4 áreas, né? E eu desenvolvi ele com 4 pilares. O primeiro é a mentalidade blindada. É receber e acolher essa pessoa e trabalhar tanto o emocional quanto o... Vamos enxergar além, né? Vamos pensar... E como é incrível, quando a energia da decisão, ela é fantástica. Quem experimenta ela quer provar sempre. Quando você decide organizar algo, as coisas começam a fazer assim. Hein? Incrível, né? É incrível. Então, a mentalidade blindada é o primeiro módulo. O segundo é a própria organização financeira em si, que é justamente a estratégia de fazer a sua despesa caber dentro da receita. Esticando essa área aqui, né? Enxugando e fazendo mais dinheiro, se for preciso. O terceiro é o negociômetro. Na verdade, é a negociação financeira. O negociômetro é uma das ferramentas que eu utilizo, onde eu mostro a pessoa o passo a passo. Quando eu falo isso nas redes sociais, eu sou cancelada. Aparece um monte de hater. Gente, eu tô tão chique. Quando você tem haters na rede social, é porque você está chique já. A pessoa diz, como assim eu não vou pagar minhas dívidas? Gente, não adianta a boa-fé do acordo. Tem que ter o dinheiro junto com a boa-fé. Pergunta em qualquer juiz. Não adianta só a boa-fé. Tem que ter o dinheiro junto. Então, tem 5 coisas que você tem que fazer antes de fazer um acordo. Sua vida está toda desarrumada. Você vai fazer um acordo, né, e vai perder o dinheiro. Então, isso a ferramenta negociômetro ensina. E o último módulo, a blindagem financeira. É segredo essas 5 coisas? Não, mas dá um outro podcast. Né? Ah, tá. Boa. Então, aguardem cenas para o segredo. próximo capítulo, né? É segredo. Não, eu conto, até porque ele vai precisar de mim para fazer assim, que ele vai fazer. Tô brincando. E a última é a mentalidade Você que nos assiste, fique blindagem sabendo que financeira. vai vir depois aí só o Primeiro Dantas. é a mentalidade Blindada. e depois é a... Por último, é a blindagem financeira, que é a construção da reserva. Por quê? Uma coisa que eu falo muito para o meu aluno. Eu não quero você de volta nesse mesmo curso. Você quer em qual Sentiu? curso? Curso de investimento que eu vou fazer, na minha comunidade, que eu tenho a comunidade Sol Dantas dos ex-alunos. Por quê? Porque eu trabalho o endividado para ele nunca mais voltar a dever. Eu não quero recorrência. Eu ensino como ele sair e o que ele precisa fazer de mudança de hábito e de comportamento e de reserva financeira para ele não se tornar de novo endividado. Porque endividado é recorrente. Você já deveu só uma vez na vida? Só eu que só devi uma vez na vida. Mas, geralmente, as pessoas têm essa recorrência de só eu paguei e voltei, paguei e voltei. Por quê? Porque não tratou a doença, gente, a infecção. Se você chegar com infecção no hospital, você toma um antitérmico para a febre e vai embora? Não. Vamos descobrir o que é que está causando aquela febre. Se precisar, vai operar. Então, o endividado, eu tenho que tratar a doença lá dentro, a ferida, e não a febre só. Então, eu não quero ex-aluno voltando para ser aluno de endividado. Eu quero que ele realmente faça um descarrego. Né? Ele mude culturalmente falando, melhore a mentalidade, melhore os hábitos, descubra o que fez ele se tornar uma pessoa endividada, trabalhe aquilo e construa reserva financeira. Entendi. Esse é o grande diferencial.
Tem que tratar tudo. Esse é o grande diferencial. Do meu Na método. maioria das vezes, é exitoso esse trabalho? Assim, tem quem comece e termine? Tem. Ou alguns desistem no caminho? Como Tem. Eu tenho depoimentos, assim, de pessoas que têm febre na hora de anotar as despesas básicas do dia a dia, assim. É kármico. É um processo... É igual quando você descobre, deve ser, né? Eu nunca descobri alguma doença, assim, como um câncer da vida, que te assusta. Tem a fase do aceitação, né? Da revolta, da consciência, não sei o quê. Tem toda essa dificuldade emocional mesmo. Você sabe que você tem um problema, você sabe que você precisa tratar, mas você começa a procrastinar e a ter medo de pegar para resolver, porque aquilo mexe, você sai da zona de conforto. Muito. Totalmente. Muito. Então, mexe com tudo. Mexe com esse sentimento de fracasso quando você está devendo, mexe com tudo. Mexe com tudo. Mexe com relacionamento. Eu falo que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, todo mundo já sabe, mas ele pode comprometer tudo que é importante para você. Ele pode comprometer a sua saúde, a sua família, né, o seu futuro. Então, espero que a sociedade pare de tratar o dinheiro como se fosse nada. Com medo de fazer dele, sabe, o seu senhor. Ninguém está dizendo para ninguém valorizar o dinheiro, mas não menospreze, porque a falta dele faz você perder tudo que é importante. Casamento, a libido, é verdade que a dívida deixa o homem meio broxa? Sim. Homem, mulher, todo mundo, com Como ela certeza. respondeu sério, Sim. rapaz. Sim. Os depoimentos que você tem Principalmente a mulher, que a questão da sexualidade é muito ao sentimento, não é só apertar um botão ali. Como que você só pensa em dívida, você não dorme? Pergunta ao Silvio como ele sofreu nessa época. Que eu devia... Ele era tirando a minha boca, eu ia perguntar. Pergunta ao Silvio, não precisa, eu já falo logo. Eu sou vida real. Adorei você. Não tem como. Não lembra. Se o banco ligar na hora, acabou, gente. Broxante. Ligação de banco é Vira o broxante. celular, porque Dá um esse jeito. negócio de você estar devendo. Tenham paciência com suas esposas. Realmente, até eu estudo sobre essa área também, eu gosto de estudar sobre tudo, e autoconhecimento, Sim. né? E, de fato, a mulher não é como o homem, que você faz assim. O homem esquece dos problemas rápido. Caramba, é incrível. quer saber Para o de homem é até dívida? terapêutico isso, né? Infelizmente, para nós mulheres, não. Então, tenham paciência com suas esposas. O emocional tem que estar bem. Dê apoio, no lugar de ficar dizendo, você não tem mais jeito, não sei o quê. Aí depois quer uma relação sexual. Como assim? De manhã você disse a ela, no lugar de bom dia, amor, isso vai resolver, como o Silvio fazia muito bem. Você dizer, o sexo para a mulher começa no bom dia, né? Então, não adianta você xingar a mulher o dia inteiro e falar, você não tem jeito, Abusado. a gente está assim por sua causa, e depois vim... Não tem como. Que coisa. Você que não Zó, deu bom dia. Já entramos nessa área, né? Aquele Já marido. Esse é outro podcast que eu queria Aquele marido fazer. que já acorda abusado, né? Aí faz uns atos meio... Não sei. Quero mais bolsa. Está investindo na bolsa errada. Eu preciso que ele vire meu aluno. Está investindo na bolsa errada. Eita, que resenha. Só eu estou muito feliz com a sua presença aqui no TheCast. Esse assunto realmente ele é palpitante, até porque ele é tão sério, ele também pode ser levado, ser tratado assim. Eu trato um pouco de leveza, Eu porque já é acho, muito pesado. é muito né? pesado. Eu acredito que essa noite muita gente pode até não conseguir dormir, mas pelo menos alguns pontos de Não, reflexões. Vai sim conseguir dormir todo Não mundo. é? Tem algumas reflexões que a gente vai deixar aqui. E estamos na reta final aí do nosso TheCast, mas só para te conhecer melhor, o que é que te tira do sério? Poxa, que pergunta forte. Ter esse de frente com o Jael, você não sabia, não. O que é que me tira do sério? É porque tanta coisa me tira do sério. Não, eu pensei que não tinha nada. Ou não, né? hoje menos. Hoje Eu era menos. eu era famosa pavio curto. Não é legal ser assim. Trabalhei muito isso em mim. O que me tira do sério? Putz. Quando suas mentorandas escondem as informações. As minhas alunas não me tiram do sério. Tiram Não, minhas alunas não me Essa tiram do mulher sério. de bem com a vida, porque essa pergunta, geralmente, não, quando não a é gente porque faz... não tem, é porque tem várias coisas, eu estou tentando lembrar, assim. Não, você podia eleger primeiro, então você pegar uma de tantas e tal. O que é que te mete Quando- mais medo? O que é que o Silvio faz que ele deixa fora de série? Ah, o Não, não vai dizer não. Não vai dizer... Eu até lembrei de uma... Vai ter Silvios Podcast. Silvio Podcast. Não, o que me tira do sério é incoerência, incongruência. A pessoa querer o bônus sem o ônus. Pronto, achei o que me tira do sério. Entendi. A pessoa quer o resultado, mas ela não está disposta a pagar o preço. Tá. Me falta paciência. Entendi. Eu demito.
os meus clientes que... Que chega assim, né? É. Ou alguém no caminho. Ah, vamos fazer isso? Não. Tenho vergonha. Vamos fazer isso? Não. Tenho preguiça. Vamos fazer isso? Não. Então, cara, fica onde você está. Tá vendo? Entendeu? A pessoa querer o bônus. Se a pessoa não minha quiser... bolsa, Deixa ele comprar as bolsas. Por que ele não compra a bolsa e revende, hein? Ele vai pra fora, compra Chanel e revende aqui. Por que ele não faz uma... Você tá... Tá deixando dinheiro na mesa. Pode Você fazer sabe quantas negócio. bolsas eu tenho? Eu não vou dizer, vou dizer aqui ao vivo, não. Ou a gente pode fazer negócios na mentoria, né? Com bolsa. Pena que eu não sou apaixonada por bolsa, assim. Eu já Mas as fui. minhas bolsas você vai É. gostar. São Meu Deus, já ótimas. quer pagar a mentoria com bolsa. Gente do céu, não é permuta de bolsa, não é? Mas você vai ver as bolsas, vai ser bom. Certo. Você vai gostar. Sol, e o que é que te mete mais Direção. medo na vida? Medo da velhice sem a segurança financeira. Porque é o momento da nossa vida que a gente precisa de mais cuidado. E 1% dos brasileiros conseguem viver hoje sem a ajuda de famílias. Caramba. Então, enquanto você tem energia, saúde, né? É verdade. Você pode ficar pobre, ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. Mas você precisar Ficar pobre, ficar rico, de qualidade de vida, quando você não pode mais fisicamente lutar por ela, me assusta. É fogo mesmo. Até ir para o Divino Espírito Santo é complicado. Você pede né? logo para subir, né? Porque você já está ali dizendo, por favor, você faz assim, levanta o braço e diz milagre. Desculpa, Mas só. não, Você é porque falou tão tudo vira bonito, eu graça, fiquei né? brincando. Não, mas, Não, mas sacanagem, é né, o que tia? me dá Sacanagem. medo, assim, não só na minha vida, mas Só na foi tão vida das pessoas. reflexiva, Tão romântica. Tão romântico, e você foi tão Tô assim. brincando. Mas Falando que a pessoa quer ir pro imagina. Espírito Santo e tal. Divino Espírito Santo. A Sol é uma mulher de fé? Sim, muita. Muita. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Muito Por isso a bom, minha ousadia, Muito bom. pela minha fé. A Sol é uma mulher feliz. Ah, sou. É, De dentro pra e fora. Tá na sua cara mesmo. De dentro pra fora. Seu A rosto. Sol ama o Silvio. Tá igual a brigada da Silvio, farinha, dá né? licença, Você gosta de dá farinha? A sua é feliz. Não, vai, Natinha, o Silvio vai na próxima. Mas eu sou resolvida a ponto de dizer que se um dia a relação terminar, ele perde mais do que eu. Quem está Ele rica- perdendo é você. né? É, você que está perdendo. Que maravilha, que maravilha. Tô brincando. Eu estou muito contente, Natinha, com Também, tudo que a muito gente. Eu tenho mais aqui 20. 500 perguntas. Mas eu vou Outro poupar. podcast. Exatamente. O povo vai já dar foi dormir, 10 a gente tá horas. sozinho aqui. Tem alguém ao vivo com a gente. Tem alguém ainda acompanhando a gente? Tem Se alguém ao você. Alguém acho que já resolveu o problema das dívidas, né? Já foi, pagou tudo e Já tal. resolveu. Mas, gente, é um assunto legal, é um assunto sério e que a Forte, gente é. pretende retomar com ele, como, trazendo, inclusive, algumas técnicas. Existem algumas regras, né? De repente, a gente vem aqui com um passo a passo, uma parte dele, para que as pessoas entendam. E, de repente, também tirando dúvidas. Quem está nos Isso. assistindo vai recorrer aí às redes sociais. Eu gostaria que você, a menos que Natia tenha alguma outra pergunta, eu me dou por satisfeito, tirando as perguntas que eu ainda teria aqui, mas tudo bem. Para que você Vocês gostaram faça as mesmo? suas. Eu gostei demais, eu acho a que gente nem assim. viu a hora passar. Foi interessante. Eu estava falei, né, que a gente vai passando. 2 horas. de aquisição. 2 horas. Misericórdia. 2 Quase horas. Gente, 2 já horas. dormiram mesmo. Um beijo para a mamãe que está acordada. Ela só está, viu? Sua mamãe? Mamãe está acordada. Ela não dorme antes que. A minha também, mas ela tá assistindo Pantanal. Aí eu... Zuma Marruá. Me trocou por Zuma. Por Juma, né? Ela já me escuta falando o dia todo. Nas minhas lives, eu fico pedindo aos amigos para ligar, mesmo, liga e vai dormir, para eu ficar achando que tu tá Sou, assistindo, gente. caramba. É Não é audiência, possível, né? é o nosso Não é Ibope. possível. Nosso Ibope. É o nosso Ibope, mas vai ficar na história, viu? Isso aqui, Certo. Silvia vai assistir, muita gente vai assistir depois, e aí vamos fazer uns cortes legais, enfim. A gente quer te agradecer e deixar a oportunidade para você fazer suas considerações finais, dizer alguma coisa aí para sua audiência também, uma frase, alguma coisa do seu coração e os agradecimentos. Bom, primeiro eu vou começar agradecendo, que eu sempre gosto de priorizar a gratidão. Pelo convite, né, pela audiência, pelo acolhimento que eu tenho sempre das pessoas, né, que me seguem, que eu conheço, enfim. O acolhimento da minha família tem orgulho e torce muito, né, Muito por bom, mim. muito Eu bom. me sinto muito acolhida por eles. E vou mandar para eles também esse link, esse vídeo. Lógico. E eu desejo, do fundo do meu coração, quando eu decidi em 2019 fazer minha transição de carreira exclusivamente para essa área, eu fazia ela de forma gratuita e resolvi monetizar. Eu desejo que daqui a uns anos eu seja lembrada como um diferencial realmente na mentalidade das pessoas, né? Por essa mudança
de padrão mesmo, de comportamento, sabe? Então, a Sol fez diferença, aprendi isso com a Sol, conquistei isso porque eu vi ali com a Sol. Em termos de impactar vidas mesmo, pessoas, né? Quando eu falo, eu brinco, eu quero ser famosa. Não é um desejo de atriz, que eu fazia teatro quando era pequena, não é só um desejo de uma menina que sonhava em ser publicamente famosa, mas famosa no sentido de impactar vidas mesmo, de fazer a diferença na vida das pessoas. Boa. E eu sei o quanto essa área, né, é importante para a saúde familiar, para a saúde física e mental do ser humano. Não menosprezem o dinheiro. É verdade. Né? Não brigue com ele, faça as pazes. Muito bom. Cheiro, Natinha, como eu digo sempre, um cheiro. Só falar que ter você, né, representando o lado mulher nesse assunto é muito bom, Sol. Eu conheço pouco de profissionais nessa área, mas você é a primeira mulher que eu conheço e tenho esse acesso falando desse assunto, né, de educação financeira, assim. E desde quando eu lhe conheci, Jaelson logo falou de você para mim, né? Então, assim, e quando eu lhe conheci, só confirmou aquilo que ele já tinha me dito, assim. E dizer que é muito bom, tá? Te ouvir, te seguir, entendeu? E, assim, você passa, assim, uma credibilidade muito grande, uma confiança, uma leveza. E você, assim, eu estou falando de mim, né? Você tira de mim esse conceito que a gente tinha, essa crença que a gente tinha firmado na mente, como que que o dinheiro é ruim, que o dinheiro, enfim, faz mal. Então, você consegue, ou até mesmo que a gente não é capaz de ter esse dinheiro. Isso é muito bom, entendeu? Isso é muito bom, porque chega no momento certo, na hora certa, onde a gente já está quebrando essas crenças, e você só chega para ajudar, assim, para somar. E, assim, muito bom o seu episódio. Eu acredito que ajudou aqui a muitas pessoas. Esse objetivo de vida que você colocou, de ficar famosa nesse sentido. Por ajudar. Para ajudar. É fenomenal, assim. E eu não tenho dúvida desse seu sucesso. Entendeu? Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigada de coração. Que venha mais vezes, né? Muito bom. Chegamos à nossa reta final. Queremos agradecer de coração a você por toda essa energia, por todo esse conhecimento. Muito bom. E a você que esteve conosco até agora, nosso agradecimento. O TheCast logo, logo estará de volta. E esse episódio já está na plataforma para você seguir e encaminhar para alguém mais da sua família. Não okay? deixem de assistir. Não deixem. Muito bom. Forte abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.